Fala, socorristas do canal, tudo bem? Segunda-feira, né? E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Eu vou mostrar para vocês o nosso bate-papo lá de sábado no Facebook, que foi um papo sobre placas eletrônicas com o Jair. O Jair é o cara que dá curso online, né? E dá curso de eletrônica. Então a gente teve um bate-papo muito legal lá na página do Facebook sobre placas, mito, verdade, o que costuma dar problema. Então, dá uma conferida no vídeo. Quem tiver interessado em curso de eletrônica, a gente deixou o link do curso lá na página do Facebook, no vídeo desse vídeo que está sendo reprisado aqui. É o Jair que vai ministrar o curso. O Jair que ministra o curso. E também tem o link na bio do Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha no Instagram, ver a bio, e aí vai direto pro curso do Jair. Então, confere o vídeo, quem perdeu o vídeo de sábado. Se quiser ver os comentários também, dá uma olhada no vídeo pelo Facebook. Pelo Facebook tem os comentários. Lá na página. Na página do Facebook. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram. Hoje estou acordando, está meio complicado. Mas é só para que vocês tenham noção do nosso bate-papo de sábado à noite. E quem tiver interessado em curso, dá uma olhada no link lá no Facebook, na página do Facebook e na bio do Instagram. Agora sim, segue o vídeo. Fala, socorristas do canal! Estamos chegando à nossa live com o convidado hoje, né? E são 18 horas. Eu espero que esteja ao vivo realmente, que eu também não sei. Eu fiz uma besteira no início da live aqui, eu fiz alguma coisa errada, mas eu acho que está legal. Bom, hoje a gente vai apresentar um convidado que é nosso parceiro. E a gente tem a Magda, a identidade visual, quem acompanha, que foi a mudança do nosso visual. E a gente agora tem mais um convidado, que vai fazer parte da nossa família Socorro da Casa também. Nós que vamos fazer parte. Nós vamos fazer parte da família um do outro, né? E agora sim, eu vou chamar o Jair, da Tel Redes, né? Para entrar junto com a gente aqui. Vamos lá, vamos ver. Aê! Agora diminuiu aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui para ficar melhor. É esse aqui, se eu não me engano. É esse aqui? Deixa eu ver aqui. Agora sim! Então, eu acho... Tá quase bom. Deixa eu só aumentar o áudio aqui para ver se melhora. Vamos ver se tudo bem. Agora ficou bom. Gilson, Jair, às vezes a gente vai te interromper porque aparecem perguntas aqui e aí eu passo a pergunta para você, para que você possa responder à comunidade que está assistindo. Antes disso, quem está aí, responde só para a gente se o vídeo tá legal, se o áudio tá bom. Povo que está assistindo. Boa noite, Gilson. Isso aí, o Gilson que eu estou vendo aqui, mas já tem umas 4, 5 pessoas. Minha irmã está ao vivo. Minha irmã, depois eu vou falar contigo quando acabar a live. Oi, Gustavo, boa noite. Então, beleza. Eu quero primeiro agradecer a presença do Jair aqui. A gente sempre chama algum convidado que é interessante para toda a comunidade, né? Tanto Instagram, Facebook e YouTube. Especificamente hoje está mais para YouTube e Facebook do que Instagram, que o pessoal gosta de mexer com máquina, e o tema foi um tema pertinente. Antes de falar de tema, de placas, essas coisas assim, vamos falar do Jair. Jair, fala você, quem é você, vende o seu peixe aí, para o pessoal conhecer o que é o Jair, o que é a Tel Redes, o que a Tel Redes tem para oferecer para a comunidade, né? Para que o povo possa entender melhor. Mas não, eu falo demais aqui, eu vou ficar falando e você não fala nada. Não, Renato, é isso aí. Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? Eu acredito que tem algumas pessoas que ainda vão entrar, né, Renato? No momento aí, essa introdução, essa apresentação inicial, eles podem ver isso gravado, provavelmente você vai deixar gravado isso, né, Renato? Com certeza. Sim. Até mesmo no YouTube, é interessante, de repente, o pessoal tirar alguma dúvida, né? Certo? Provavelmente nós vamos botar essa live lá no YouTube. Eu vou copiar daqui e jogo para lá. Legal, é legal, porque aí algumas dúvidas de outras pessoas que não puderam participar da live, né? Sim. Ou também não ficaram sabendo, porque o problema do Facebook, do YouTube é a entrega, né? Ele não entrega os comunicados, né? A gente coloca e ele não entrega para todos. Então, fica complicado. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Meu nome é Jair Maciel dos Santos. Eu estou
nesse ramo de eletrônica já há 30 anos. Comecei em 1989, eu tinha 16 anos, né? Estava começando a carreira e procurando oportunidade, procurando alguma coisa boa para fazer e pudesse tirar a gente da situação que a gente vem lá de baixo, né? Galgando. Então, a gente precisava encontrar uma profissão, algo que a gente gostasse de fazer e tivesse aí então, possibilidade de melhorar de vida, né? Então, eu enxerguei na eletrônica como um caminho para isso acontecer e, graças a Deus, né, realmente aconteceu. Eu consegui, passei por muitas dificuldades mesmo, né, dificuldades enormes de repente querer desistir da área. Até fiz outros cursos aí, sou formado em curso superior de administração, né, de processos gerenciais. É bom também, mas só para você ter uma ideia, a gente, de repente, no meio do caminho, a gente acaba tendo alguns tropeços, mas a gente tem que seguir em frente. E hoje, né, eu estou com 48 anos, há 8 anos morando no interior, ministrando curso especificamente, né, tive essa oportunidade graças ao conhecimento que lá atrás, né, com 16 anos eu fui buscar, né, que é o caminho da eletrônica. Bom, eu comecei com rádio e TV, né, comecei estudando rádio e TV pelo Instituto Universal Brasileiro, acho que todos conhecem esse antigo curso do Brasil aí, e é aquela montoeira de apostila, assim, que a maioria das pessoas desistem, né, porque ela te manda aquele monte de livro para estudar, só teoria, teoria, teoria. Realmente eu conheci muitos amigos meus que começaram comigo e desistiram ali, logo no comecinho, né, mas foi assim que a gente começa, né, não é... Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, era aqueles livrinhos que você recebia pelo correio. Comecei por aí, trabalhei um tempo com TV, fui para o ramo de industrial, né? Me formei técnico em eletrônica pelo Senai de Blumenau. Tive a possibilidade de entrar na indústria de grande porte, onde eu trabalhei ali com diversas máquinas de alta tecnologia, né? De última geração, que o Brasil nem conhecia aqui ainda, já tinha, né? Eram máquinas importadas da Alemanha, de vários países aí, como Suécia, tem uma série de máquinas que eu conheci lá dentro. Depois eu saí dessa empresa de grande porte e montei uma empresa de telecomunicações, onde eu atuei por 13 anos com venda, instalação e manutenção de equipamentos de telefonia, centrais telefônicas, terminais inteligentes, telefone sem fio, identificador de chamada, todo esse aparato aí voltado para a telefonia, né? Depois eu entrei para sistemas eletrônicos, onde trabalhei com câmeras, interfone, instalação de antena, é uma montoeira de rede de computadores, né? Toda essa parte a gente acabou entrando. E, em 2002, eu fui convidado por um diretor do Senac a ministrar um curso na área de telefonia, no Senac. E aí, ele gostou do meu trabalho como profissional, e aí me chamou para trabalhar, para dar aula lá, ensinar o pessoal a consertar telefone, instalar telefone e tal. Isso lá em 2002, né? Nós já estamos em 2020, são 18 anos. E de lá para cá, eu comecei a fazer como um bico, né, essa parte de dar aula, né, do Senac, fui para o Senai. No Senai eu fiquei por 9 anos, como um bico, porque eu tinha minha empresa de instalação durante a semana, durante o dia, né, então eu dava aula à noite lá. E em 2009, eu comecei a ministrar cursos para a Telredes, que é a nossa escola, né, onde nós começamos com cursos de instalação de rede de computadores, telefonia, em seguida eletrônica, temos o curso de eletricista residencial e predial, curso de comandos elétricos, voltado para o pessoal de indústria, né? E já estamos nesse mercado há bastante tempo, né, Renato? Então, a gente gostaria de passar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho desse caminho para os nossos amigos, para os nossos seguidores, né? Tanto seguidores aqui do Renato, como nossos seguidores, para que esse pessoal tenha um norte, né? Saiba para onde vai, para onde eles têm que ir, né? Baseado na nossa experiência, né, Renato? Então, tu também é um cara aí que já está há bastante tempo nesse mercado. Eu vou fuçando. Deixa eu falar. Eu acho que, para a comunidade aqui, é interessante, você tem a parte de eletricidade, né, industrial, predial e residencial, né? Tem a parte de eletrônica. Então, eu digo para todos que estão assistindo, que quem quer começar numa profissão tem que buscar o conhecimento, seja em qualquer área. Se for máquina de lavar, a eletrônica é importante, porque as pessoas vão só no imediatismo, né? Assiste um vídeo, tem um problema, foi isso, resolve. Foi aquilo, resolve. Mas quando pega um problema maior, tem que ter um conhecimento de eletrônica para que possa não ficar somente engessado naquilo. Tipo, se é um problema sempre naquela peça, não. De repente, você tem que ter um conhecimento de eletrônica para que possa fazer isso. Eu sou curioso em eletrônica, então eu me aventuro até um certo ponto. Não digo que conserto placa para ninguém, porque
Se eu faço isso, eu faço só para mim. Se explodir a placa, é minha. E a parte de instalação industrial instalação predial e residencial, é importante para quem trabalha até com máquina, para orientar o cliente, até mesmo oferecer o serviço, tendo o conhecimento, para corrigir um problema de instalação elétrica que pode estar afetando os eletrodomésticos da casa da pessoa. Porque o técnico em máquina, ele tem que ter essa percepção de que, na hora de que está fazendo a manutenção da máquina, identificar a causa do problema da máquina para poder corrigir. E se a causa não for a máquina, for a instalação elétrica, né? Então, se você tiver um pouquinho mais esse conhecimento, é uma forma também de orientar ou conseguir até mais um serviço, né? Hoje em dia, as pessoas hoje em dia que não têm, sei lá, emprego, estão buscando conhecimento para se virar nos 30, mas tem que ter um conhecimento bem solidificado para que a pessoa não vá fazer nenhuma besteira na casa da pessoa, né? Já vi muitos casos aqui de pessoas que dizem que conserta tudo, né? Máquina de lavar, de uma forma geral, conserta tudo, mas nunca viu um modelo e diz que conserta o modelo. E aí chega na casa do cliente, pode danificar mais ainda o produto. Deixa eu só agora interromper vocês dois para dar boa noite para o Gilson, boa noite para a Daniele, boa noite para a Tanaílson, boa noite para o Daniel, boa noite para o Hector. Então, muito bem. Estão nos assistindo agora. Agora chegou a hora das perguntas. Né? Você que vai começar com as perguntas? Calma, vamos deixar o Jair falar. Jair, quer acrescentar mais alguma coisa? Duração. Eu já estou falando demais. Duração de um curso médio da Telrede, por exemplo, o de eletrônica, para o pessoal ter uma noção. O curso ele tem 1 ano de acesso na plataforma, então a pessoa não precisa de pressa, né? Não precisa ter pressa. Agora, nós temos alunos aí que em 1 mês eles concluem o curso. Eles dão uma pegada boa ali, eles têm interesse em concluir muito rápido e concluir. Mas eu acho o seguinte, eu acho que para ter uma boa absorção do conhecimento, ele seguir ali uma lógica, eu acho que de 3 a 6 meses seria o ideal, tá? Aí vai de cada um tem um ritmo, né? Uma das vantagens dos cursos online é essa vantagem aí. No curso presencial, uma pessoa que tem o ritmo acelerado tem que ser diminuído pelaquela pessoa que tem o ritmo lento, né? Porque numa turma, o professor sempre vai pegando, infelizmente, ou felizmente, não sei, faz parte, né? Pelo aluno que tem mais dificuldade de assimilar. Então, aquele que já entendeu, aquelas pessoas que entenderam, vão ter que ficar com paciência esperando aquela pessoa que tem menos entendimento poder entender e acompanhar a turma seguir, né? No curso online, não. No curso online, aí vai de cada pessoa, né? Tem uns que vão concluir mais rápido, tem uns que vão levar até 1 ano para concluir esse curso. Mas aí, tranquilo. E me diz uma coisa, Jair, como é que há um suporte para o aluno, para que ele possa... Porque, às vezes, eu já ouvi falar, eu nunca fiz um curso online, mas é tipo assim, há um suporte técnico, entre aspas, para o aluno, porque ele assimila o conhecimento audiovisual, mas geralmente ele pode ter uma dúvida na hora da prática daquilo e ele tem como acessar essa ajuda? Como é que é esse esquema? Há um suporte de acompanhamento online para o aluno? É importante, né, Renata? É importante o aluno sentir que tem suporte, sentir que ele está fazendo parte de um treinamento, de um curso, não simplesmente de videoaula, né? E videoaula a gente sabe que tem um monte na internet aí, né? Muitos boas, inclusive, aulas excelentes, só que de forma desorganizada. Então, a pessoa tem que ter muito conhecimento, discernimento, para saber o que é interessante ele aprender naquele momento, né? Então, no curso, tem um professor antes que planejou todo o curso, fez uma lógica de entendimento onde tem que aprender, né? Então, eu diria o seguinte, a gente tem o suporte na plataforma do curso, onde no prazo máximo de 24 horas nós estamos respondendo as perguntas dos alunos, e essas perguntas e respostas ficam lá armazenadas na plataforma, né? De forma que a pessoa, quando ele vai fazer uma pergunta, ele pode correr lá embaixo, como tem no YouTube os comentários, né? E ele acaba vendo todas as perguntas e respostas, e muitos dos alunos acabam respondendo a sua dúvida ali, na própria resposta que a gente já deu para outros alunos, né? Se mesmo assim ele não conseguir resolver, ele vai lá, abre um pedido, né? Abre uma pergunta e a gente tem aí 24 horas e responde para ele tranquilamente. Outra coisa que a gente tem no curso é um grupo de alunos no WhatsApp, só que é só para os alunos, né? É para eles interagir, trocar ideias,
cada um tem o seu problema, repassa ali, eles trocam informações, né? Trocam esquemas, trocam manual de máquinas e tal. É bastante interessante também. É um público focado e são alunos do nosso curso, né? E no eletricista e no comandos elétricos eu dou suporte para eles, né? Pelo WhatsApp também. Não só eu, como tem o Gustavo também, né? Que dá suporte. Acho que o Gustavo está participando aí da nossa live também, né? Tá certo. Deixa eu antes dar boa noite para o Gustavo, dar boa noite para o Eliseu. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Gustavo. Então vamos às perguntas. Perguntas não, ao tema Ao primeiro. tema, ao tema, depois não. Rapidamente, sobre essa questão do tema, tá? O tema é importante pra caramba, eu vou até mostrar algumas coisinhas aqui, mas eu acho que mais importante é a gente falar um pouquinho da eletrônica, não somente da eletrônica, como do conhecimento, que todo técnico que vai trabalhar com manutenção, seria interessante que ele tivesse esse conhecimento, né? Porque hoje, como você falou, tem muita gente que acha que eletrônica, manutenção, é como receita de bolo, né? Ele vai lá, coloca os ingredientes e faz o bolo que ele quer, um bolo de chocolate, um bolo de milho, né? Mas na eletrônica não é assim que funcionam as coisas, porque tem vários circuitos que utilizam o mesmo componente, né? Mesmo componente. Componentes que eu utilizo numa máquina de lavar roupa, eu posso utilizar num televisor, no computador, em diversos outros equipamentos. E esses componentes, eles dão uma série de defeitos nas placas, né? Até estou dando uma aula aqui, ó, tá aparecendo ali, e eu fico mostrando as placas, né? Mas assim, ó, tem que ter o conhecimento do componente, do circuito, como que ele funciona, para ele poder realmente dar um diagnóstico e achar um defeito numa placa. Porque não é simplesmente, vai lá e troca o triac, vai lá e troca o varistor, verifica se não tem um botão que não está fechando, verifica... Não, na realidade, você tem que ter um procedimento de manutenção. Você tem que ter um conhecimento prévio, né, como você mesmo falou. Então, eu diria para o pessoal aí que está querendo entrar nesse ramo, ou que já está nesse ramo, e quer se aperfeiçoar, quer aprimorar melhorar seus conhecimentos, é que nós temos 3 pilares, tá? Em qualquer segmento. O pilar do conhecimento, o pilar da habilidade e o pilar da atitude, né? Então, o camarada tem que buscar conhecimento para ele saber conhecer o seu mercado, conhecer a tecnologia que ele trabalha, a ciência, né, a física envolvida no que ele trabalha, tem que ter o conhecimento. E não somente é importante ter o conhecimento, porque é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Eu conserto todas as máquinas da minha casa, máquina de lavar roupa, eu conserto receptor de satélite, eu conserto computador, eu conserto videogame, eu conserto praticamente tudo que tem aqui, eu conserto, né? Por quê? Porque eu tenho esse primeiro pilar, né? Eu falei para vocês os 3, eu tenho conhecimento. Como eu tenho conhecimento da eletrônica, e não somente, como o Renato falou, de troca tal peça, eu consigo analisar outros problemas e resolver, né? Então, esse é o primeiro. O segundo é a habilidade, eu considero importante. Habilidade, o que é a habilidade do pessoal de eletrônica? O pessoal tem que ter habilidade com utilização do multímetro, né? Tem que utilizar com habilidade bacana aqui, para ele saber o que ele tem que medir numa placa. Ele tem que ter habilidade com solda, ele tem que saber soldar muito bem. Ele tem que ter habilidade com analisar circuitos, fazer uma inspeção visual. Isso também é uma habilidade, né? Você pega uma placa qualquer lá, você tem que analisar visualmente essa placa, você tem que ter uma ótica aqui. Habilidade para medir tensões, fazer umas conclusões aqui, e aí fazer um diagnóstico e localizar o defeito que está ali, né? Então, habilidade é importante, né? Habilidade. Muita gente acha que os cursos são ruins porque eles não dão habilidade. Eles ficam ensinando um monte de teoria para o cara e ele não tem habilidade. Não é assim que eu acho, né? Não é assim que eu penso. Eu penso que todo curso tem que dar o conhecimento e tem que dar condições dos alunos desenvolver essa habilidade. Então, no nosso curso de eletrônica, a gente tem um monte de experiência. Desde as primeiras aulas, né? O aluno tem possibilidade na sua casa lá, a gente dá toda a informação necessária, fornece, inclusive, a lista de material que ele precisa, um fornecedor que ele pode usar como referência, se ele quiser. Inclusive, a maioria acaba comprando um fornecedor lá. Não tem nada a ver com nós, né? A gente não ganha nada, nem um centavo desse fornecedor. É um camarada de Blumenau, que foi o único que atendeu a gente bem, né? E entregou lá o orçamento para a gente. E a gente coloca lá à disposição para os nossos alunos na plataforma, eles acabam comprando os componentes. Com esses componentes que eles compram, que é um custo baixo, não é muito alto, não, eu fiz uma coisa acessível a todos, né? Algo em torno de 100 e poucos reais aí, não sei quantos exatamente, 150, 200 reais, ele já consegue comprar os componentes, multímetro, protoboard, e já começa a desenvolver o segundo pilar, né? Que é o pilar da habilidade. Outra coisa que eu falo para os alunos do nosso curso, na primeira aula, é que é interessante eles correrem atrás de sucatas, cara. Sucata de placa. Isso aqui ele não paga nada. Isso a maioria dos técnicos de mecânico, eles jogam fora, né? O próprio cliente joga fora.
né? Televisores, como esse aqui, o pessoal joga fora, cara. Você pode trabalhar em cima de aparelhos que o pessoal está jogando fora. Hoje, muita gente não quer consertar, quer jogar fora, né? Inclusive, essa questão de que o pessoal não quer consertar e quer jogar fora, também, em grande parte, é culpa dos técnicos. Nossa mesmo, vamos colocar a gente também... claro, eu procurei sempre estudar, sempre me qualificar, sempre melhorar, né? Mas, infelizmente, tem muitos que não fazem isso. Fico lá sacaneando com o equipamento do cliente, né? E acaba cobrando muito caro ainda, e o cliente não tem um conserto efetivo, um conserto que realmente valeu a pena o investimento dele mandar consertar. E aí ele chama todo mundo de picareta, né? Todo técnico agora vira picareta na visão desse cliente, e quando queima um televisor, um computador, uma máquina de lavar, alguns clientes preferem jogar a máquina fora. Por quê? Porque não teve bom técnico, não teve bom técnico que atendeu ele bem, né? Então, essa visão a gente precisa mudar, né, Renato? As pessoas precisam de técnico bom, com bom conhecimento, com boas habilidades, para que os clientes voltem a ter confiança, porque o mercado é grande, cara. Realmente, como tem placas hoje que custam 200, 300 reais aí, que, de repente, queimou um resistor, que custa 20 centavos, cara. Um varistor, que custa 50 centavos. É verdade. Um botãozinho, né? A máquina do camarada não liga mais, e lá na placa interface tem aqueles botãozinhos, né? Botãozinho de liga, avança etapa, né, Renato? Umas coisinhas lá. Isso aqui dá defeito pra caramba, né? Então, muita gente vai lá, joga fora uma máquina, porque o botãozinho desse aqui não está funcionando, né? Talvez o técnico que foi lá já condena tudo, condena as placas todas, fala que a máquina do cara está desatualizada, cobra uma visita e vai embora, né? Então, eu diria que nós temos essa possibilidade dos alunos buscar essas placas no mercado para praticar e fazer bastante treinamento prático para desenvolver habilidade. E o terceiro, pessoal, qual que é o terceiro pilar aqui? Atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. A gente chama isso de chá, né? Chá. Conheço muito. É bacana isso aqui, porque chá é bom. Até tomei um chazinho agora há pouco aqui, ó, para acalmar um pouquinho. O chá é bom. Mas é o seguinte, a atitude do quê? A atitude de buscar sempre o melhor, né? Buscar sempre o bom atendimento para o cliente, sempre o bom trabalho para o cliente, buscar sempre mais conhecimento, mais informações e não ficar acomodado, né, cara? Acho que esses são os 3 pilares que a gente trabalha no nosso curso de eletrônica aí, Renato. Isso aí eu digo para o pessoal aqui da comunidade que é um diferencial, porque normalmente existe o trocador de peça, né? O trocador de peça é aquele que a placa... Eu me enquadraria num trocador de peças quando fala de manutenção de placa, porque se dá um problema na placa de potência, que não seja aquele problema que eu já sei que é fácil de identificar, tipo um triac, um resistor, um regulador, se for um problema diferente disso, eu já condenaria a placa, né? E o cara que tem o conhecimento em eletrônica, ele faz o diferencial porque ele pode recuperar a placa e baratear o serviço da máquina. Imagina uma máquina com problema mecânico e eletrônico, né? O custo fica muito alto, que inviabiliza para o cliente a manutenção. É o que ocorre muito hoje em dia. As peças são caras demais, e aí quando você coloca na ponta do lápis com a mão de obra do técnico, se torna inviável para o cliente, porque ele bota na ponta do lápis aí uma máquina que custa R$1.100, ele vai gastar 800, 900 de manutenção, ele prefere jogar a máquina fora, comprar uma máquina nova com garantia de 1 ano e tudo mais. Então, quem tem o conhecimento em eletrônica, que pode fazer a manutenção da placa, às vezes ele pode, entre outras coisas, ou baratear o custo do serviço, ou mesmo se tornar uma referência para outros técnicos. Eu conheço aqui em Santa Catarina, tem um colega aqui da comunidade que ele conserta também, faz manutenção de máquinas, mas ele também conserta placas. Então, tipo, se eu não conserto placa, mas eu sei que alguém conserta, eu vou indicar o cara para tentar fazer a manutenção da placa, para tentar baratear o custo de uma placa que às vezes custa 300, 400 reais, dependendo do modelo da máquina, e ele pode fazer por um preço mais acessível até para o cliente e assim conseguir fazer o serviço, entendeu? Então... Isso é interessante, é bem isso mesmo, né? E tem diferença, cara, tem bastante diferença. Quando você conserta uma placa, você vai lá e conserta a placa. Tem placas de lavadora que ainda são baratas até, né? 200 reais. Mas tem placas, cara, dos ar-condicionado inverter, que custam 500, 600 reais, cara.
Aquela máquina lava e seca, eu acho que também, né, Renato? Eu não tenho conhecimento. A lava e seca tem uns precinhos salgados. Tem outras que é menos caro, mas tem outras que são muito caras. Eu, por exemplo, não mexo em lava e seca justamente por isso. Porque, às vezes, o custo da peça é tão alto que, se você não tem uma convicção daquela manutenção, às vezes você pode condenar uma peça cara e não ser aquela peça a causa do problema, e sim uma consequência de problema, né? Que acontece muito com as placas eletrônicas, é que às vezes elas são a consequência do problema e não são a causa do problema. Então, aquele técnico que não tem experiência, ele pega uma placa queimada e condena a placa de imediato, sem analisar a causa do problema, porque pode ser um problema da própria placa defeituosa, mas às vezes há um reflexo nisso, ou seja, uma eletrobomba que queima e danifica a placa, um rato que rói o fio e que curto-circuita a máquina e queima a placa, um conector que estava folgado, que aí aumentou a corrente da máquina e danifica a placa, e aí as pessoas sem experiência condenam essas placas, trocam a placa e chega na hora a máquina queima de novo. E aí fica uma situação ruim para aquele técnico que não soube analisar o problema, entendeu? Pela falta de conhecimento. Você quer fazer? Mas aí, Jair, me diz o seguinte, o que para você, nessa experiência tua, o que é comum nas placas de lavadora? O que é comum? Aquele que é o mais conhecido dos técnicos, né? Que dá problema numa placa eletrônica, de uma forma geral. Vamos assim, toda a placa eletrônica, os componentes que mais queimam, e isso vale não só para a máquina de lavar roupa, como qualquer equipamento, são semicondutores. Semicondutores são transistores, são tiristores, triac, reguladores. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo de uma placa aqui. Ó. Deixa eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Aqui nesse dissipador de calor, né? Essa aqui é uma placa famosa, conhecida de vocês, né, Renato? Potência de Brastemp. Aí, ó, isso aí. Então, tem esses componentes que são presos aqui ao dissipador, que são chamados triac, né, tiristores, eles queimam muito, cara, isso aqui, porque eles acionam, esse camarada aciona diretamente o motor, né? Então, ele está sujeito aos picos do motor. Qualquer sobrecarga que dá no motor, defeito mecânico, ou mesmo sobrecarga, vai forçar a vida desses caras aqui, ó, né? Então, isso aqui do lado de baixo, tem até foi retirado aqui o silicone, ó, que foi feita uma manutenção no triac aqui, ó. Até essa placa aqui, eu fiz um vídeo ao vivo, né, identificando a falha com o testador, né? Uma giga de teste a gente identificou. Então, esses camaradas queimam bastante, né? Esse tipo de componente que você está vendo aqui, que são chamados triacs, ou tiristores, como alguns chamam, né? Isso é muito comum, cara. Não somente, isso não é só placa de lavadora, não. Isso é qualquer placa eletrônica mesmo, né? Aqui embaixo a gente tem um regulador de tensão também, queima muito esse regulador de tensão, que é o responsável por baixar a tensão da rede elétrica, né? De 220 volts, que ela é retificada, filtrada, depois de passar por alguns capacitores, nós temos 300 volts contínuo, e aí passa por aquele transistor MOSFET aqui, que funciona como uma chave, juntamente com um conversor BUC, ele diminui a tensão para 5 volts. Então, ele força bastante também, o camarada queima muito nas placas eletrônicas, tá? Então, o técnico tem que saber testar. Ele pega uma placa, verifica se a fonte está funcionando, se ela estiver funcionando, ele vai dando sequência. No caso dessa placa aqui, o defeito dela era que a bomba ficava acionada o tempo todo. Então, você ligava a máquina, a bomba já era acionada. Então, não funcionava mais nada, porque a bomba ficava tirando água da máquina. Se nem água ela tinha, né? Então, o cliente já ficou com a máquina dele na mão. Então, se for para um técnico que conhece, ó, tem a placa ali, ó, né? Estão vendo ali uma aula exatamente sobre esse conserto que foi feito aqui. Então, o técnico vai verificar. Ó, tem esses outros componentes aqui que também estão defeitos, Renato. Ó. Esse azulzinho são os varistores. O varistor é um componente de proteção que também dá muito defeito. Mas eu diria para o pessoal que a maior parte dos defeitos são os triacs, os tiristores, e problema de chavezinha mesmo, cara. Acontece muito na eletrônica também, principalmente em máquina de lavar, que a pessoa fica o tempo todo apertando ali para mudar de etapa, liga, desliga, né? Isso é uma chavezinha muito fraquinha, Renato, essa chave aqui. Ela não tem uma boa qualidade mesmo, né? Então, eventualmente, elas vão dar problema também, tá? Na chave. Mas a maior parte é isso aí mesmo, cara. De repente, uma limpeza da placa, uma desoxidação da placa, alguma trilha rompida, mas eu diria que a maior parte dos defeitos é tiristores. Me diz uma coisa, no curso, você ensina também a trocar SMD?
Ensina. A gente tem aula de solda. O módulo de solda tem essa aula aí. Uhum. Porque a maior dificuldade que eu tenho com relação às placas eletrônicas são a parte do SMD, porque até um componente normal, esse que aparece na parte superior da placa, eu até consigo soldar com facilidade, né? Mas o inferior, aqueles microresistores, microresistor, micro-LED, aqueles transistor, né? Aqueles pequenininhos, pretinhos, 3 perninhas ali. Então, tem tudo. Aí eu fico assim, eu não consigo. Eu não tenho treinamento em solda de SMD, eu fiz um cursinho de rádio naquela época do Universal, mas eu fiz num curso lá no Rio de Janeiro. Meu pai mexe também curioso em eletrônica, ele não é técnico, mas é curioso também. Então eu aprendi nesse cursinho a soldar mal e porcamente, mas o SMD eu fujo, eu saio correndo, porque não dá. Para você ter noção, às vezes uma vez eu peguei um diodo daqueles bem miudinho, e era um Zener, se eu não me engano, e impedia a máquina de funcionar. Então eu falei assim, se um Zener não funciona, eu tirei o Zener miudinho, botei um Zener grandão. Deu certo, a máquina funcionou, mas eu sei que eu fiz um serviço ruim, porco, né, por assim dizer. Às vezes precisa, cara. Os caras ficam fazendo muita florindo demais, com não sei o quê, com muita frescurinha, né? Muitas vezes, cara, a gente precisa de artifícios ali. Não tem, se você não tem um componente. Por isso que eu dou muito valor para essas placas de sucata, Renato. Eu guardo tudo, cara. Eu guardo tudo. Até recentemente eu consertei umas fontes aqui e eu não precisei comprar um componente. Eu fui lá tudo na minha sucatinha, ia sacando e trocando. Então, peça de sucata é importante. Mas a gente tem um módulo, sim, Renato, de aula de solda, tanto solda componentes PTH, que são esses que você falou maior, como a tecnologia SMD. Não somente a aula de solda, como a gente também ensina no curso, a identificação desses componentes, como é que você identifica no datasheet, nos códigos que tem no componente ali, como é que ele faz a identificação, até para ele poder trocar aquele componente por um outro semelhante, né? Porque às vezes acontece isso que você está falando aí. As pessoas pegam um regulador de tensão de uma determinada placa e ele tem um código que você chega numa loja de eletrônica e não consegue comprar, porque a loja de eletrônica não reconhece aquele código, ou não é do mercado nacional aquele código, e aí o cara de eletrônica tem que saber pesquisar, buscar no datasheet. Datasheet é como se fosse, para quem não sabe o que é um datasheet, é como se fosse um dicionário dizendo o que aquele componente eletrônico é, o que ele faz, quanto ele recebe tensão, quanto ele suporta, aquela coisa toda. Então a pessoa tem que saber a identidade do componente eletrônico com o datasheet, para ver se existe outro paralelo, compatível, que possa ser colocado no lugar daquele que você está procurando. Porque o que acontece é isso. Chega na loja eletrônica, principalmente o leigo faz muito isso. Leva a placa, eu já fiz isso, leva a placa na loja de eletrônica, fala assim pro cara, olha, eu quero esse componente aqui, ó, que viu ele pretinho, né? Viu o pretinho lá, tá torrado ou tá escuro? Aí ele olha, o cara, o vendedor olha, né? Fala, ele já olha de cara e fala assim, não tem. Acontece com o varistor, porque o varistor, por exemplo, o varistor a gente vê por tensão, né? Quanto ele suporta de tensão. Estou falando da minha coisa leiga. E aí o varistor das placas tem uns que não tem nada, só é azulzinho, só faz aqueles comprimidinhos azul, né? E aí tu chega lá, eu quero esse componente aqui, o cara, isso aí eu não sei. Então tem que ter um conhecimento do componente para poder justamente fazer isso. Você quer falar? Eu quero sim, eu vou ter que me ausentar um pouquinho, eu já deixei a pergunta aqui do Daniel, tem outra pergunta, cadê? Aqui, ó, do Gustavo, ó, para vocês responderem, viu? Tchau, gente! Tá, deixa eu falar aqui então, deixa eu ver aqui a pergunta só um segundo, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. O Gustavo estava falando, se ele não tiver um dos 3 pilares, se ele pode entrar na profissão mesmo assim, do chá, se ele não tiver o chá. Pois é, cara, é complicado, assim, muita gente entra, né, mas o caminho natural é o conhecimento, a desenvolver a habilidade, depois ter a atitude de ser um bom técnico, de correr atrás das informações, de fornecedores, de clientes, né, tem muita gente que faz um bom curso, mas não corre atrás de cliente, não vai para frente e reclama da profissão dele. Na verdade, eu diria que fica complicado, cara, eu acho que tem que ter, faz parte de qualquer coisa, você ter atitude, correr não somente buscar o conhecimento, que é o primeiro pilar ali, como o segundo, que é a habilidade, você desenvolver isso que o Renato falou, solda SMD,
identificação de componentes, troca, pesquisa de datasheet na internet aí, e hoje a informação está disponível, cara. Basta que você saiba procurar, basta você sabe interpretar as informações, né? Eu acho que é difícil, mas, sei lá, eu segui o caminho de sempre buscar conhecimento e habilidades, né, Renato? Deixa eu ver aqui. O Ailton está falando que as placas mais caras compensam consertar as de 250 para cima, que são as placas caras que ele fala, né? E o Daniel, ele também tem a sucatinha dele. Ele guarda a sucatinha. Sucata é sagrado, cara. Acho que é uma coisa que todo o pessoal que mexe com conserto, manutenção, tem que ter. Tem gente que reclama que guarda muita bagunça e tal, mas não é. Organiza direitinho, cara, e dá para fazer, tá? Eu fui um camarada que, como eu comecei com 16 anos nesse ramo, quando eu casei, eu já estava estudando isso aqui, tentando consertar TV, aquelas coisas todas, e eu não tinha casa, eu pagava aluguel, então, cada mudança que eu fazia, cara, era 10 caixas que eu carregava, era carregar a caixa para cá e para lá. Primeira coisa que eu montava, a mulher estava preocupada com pia, com fogão, geladeira, eu estava preocupado com a minha bancada. Eu botar a bancada onde, né? Organizar minhas coisinhas, porque eu sabia que eu tinha que mexer de novo, né? Então, sucata, tem que ter, cara. Eu acho que é uma coisa que tá certo, tá certo. E placa, cara, olha só, então, essa questão, Renato, da placa ser 250, somente acima de 250 é relativo, tá, Renato? Vai depender do poder financeiro do cliente, né? Não porque assim, quer ver, ó, eu consertava o telefone da Intelbras, a gente era autorizado deles, né? A Intelbras pagava R$4 para nós cada conserto na época. Eu cobrava do cliente 8 ou 10 reais. Essa faixa aí, o conserto de um telefone, né? Hoje ninguém conserta mais, só estou dando um exemplo para ele aí, né? E aí o cara fala, pô, não vale a pena R$8, só que eu consertava 30, 40, 50 telefones por dia, né? Uhum. Aí... vai ter a demanda, né? A demanda... falando de R$8. Você imagina, então, se a gente estiver falando de R$50, né? É verdade. Agora, tem uma pergunta aqui que é até interessante. Quais são os mitos e verdades sobre o que queima as placas, né? A gente já deu uma palhinha aqui de alguma coisa, mas o que é mito para queimar a placa? Vou dar um exemplo. Ligar no Benjamin, o pino T, queima a placa? É mito ou é verdade? Cara, ele tem um fundo de verdade, Renato. Ele não pode dizer que não é, que é também. Porque é o seguinte, se o Benjamin for de boa qualidade, der um bom contato elétrico, não der oscilação na rede, não é ele. Mas se for aqueles Benjamin de má qualidade, que der oscilação, ou seja, mau contato, a corrente fica entrando e saindo, isso pode gerar alguns picos de tensão na placa, que é a placa que vai sentir isso, né? O motor ele é mais resistente, ele não sente tanto. Uma válvula também é mais resistente. Mas um semicondutor não é. Um capacitor não é. Então, pode acontecer, Renato, de um Benjamin causar isso aí. Mas eu diria que o maior problema que ocorre nas queimas de placa, cara, é picos que ocorrem, né, na hora que você liga e desliga o equipamento. Isso é um deles. O problema maior do equipamento é a hora que você liga e desliga. É mais ou menos como o avião quando vai levantar voo e vai aterrissar, né? O maior risco é quando ele levanta voo e quando ele aterrissa. Quando ele está lá em cima, é mais tranquilo. Nas placas é assim também. Quando você liga, até a maioria das placas hoje tem amortecedores de corrente ali e minimiza esse problema, né? Mas quando você desliga, pode dar problema na hora que você desliga. Você fala assim, pô, eu desliguei o equipamento, estava funcionando. Agora fui ligar de novo, ele não funciona mais. De repente foi naquele momento que ele desligou, que gerou um pico de tensão, o componente dele já estava pela boa, né? Já estava ali pela bola 7 e acabou caindo. E outra coisa é manobra na rede, cara. As concessionárias de energia elétrica, eles efetuam muitas manobras na rede elétrica. Tipo, liga uma rede de distribuição para cá, desliga para lá, faz essas manobras aí. Isso gera na rede elétrica um pico de tensão. Por isso que é importante na instalação elétrica ter o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos. Então, qualquer surto que ocorra na rede, ele vai amortecer e deixar passar algo aceitável, né, que não venha danificar uma placa. Então, oscilações na rede, liga e desliga de equipamento, ficar ligando e desligando causa queima também. Por isso que não é bom ficar ligando e desligando toda hora o equipamento, né? Tá, já que você falou em ligando e desligando, eu tenho duas perguntas para você. Eu sempre recomendo, mas é bom falar com o cara que sabe. Após o uso da lavadora, é legal desligar da tomada, tirar ela, desenergizar ela da tomada da parede? Sim ou não? Isso ajuda ou não faz diferença?
Ajuda, Renato, ajuda porque você fica fora daquelas oscilações que eu falei agora há pouco, né? Então, se você tiver esse cuidado, a maioria das pessoas não tem esse cuidado, né? Não tem. Agora, falando como técnico, né? Até seria a gente dar um tiro no próprio pé, né, cara? Se o cara tiver muito cuidado, vai ter pouco serviço também pro técnico, né? Isso é verdade. A realidade dos fatos é o seguinte, cara. A maioria do pessoal é folgado mesmo, né? A maioria é folgado. Eles são folgados, eles usam mal o equipamento e depois eles metem a boca no técnico que fez um mau trabalho, né? Pega a máquina, conserta direitinho pro cara, o cara soca um monte de roupa dentro da máquina dele lá, acima do limite, faz uma bagunça geral, dá problema, ele vem encher. Então tem essa questão do mau cuidado. Mas eu recomendo que, se você for um cara que quer cuidar da sua máquina e aumentar a vida útil, desliga assim, cara. Eu faço isso, tá, pessoal? Aqui também. Aqui também eu faço isso. Porque eu sei o preço da placa. Sobrar para a gente ter que consertar essa placa, né? A gente tem muita coisa para fazer. E vai sobrar, a gente vai ter que consertar, né? Outra pergunta com relação na placa e nesses mitos e verdades, acho que foi até o Daniel que fez essa pergunta. O uso de extensão para ligar a lavadora é legal, não é legal? O que você acha disso? Isso danifica a placa, não danifica a máquina de uma forma geral? Se for uma extensão boa, não, né, Renato? Uma extensão boa, não tem problema nenhum, você está simplesmente estendendo a tomada para algum lugar. Eu não vejo isso como um problema, eu não acho que isso aí deve ser uma coisa contínua, né? O cara vai deixar a extensão a vida toda lá instalada, mas numa emergência, numa necessidade momentânea ali, não tem por que danificar uma máquina, não. Até porque a corrente de uma máquina não é aquilo tudo, cara. Uma corrente de uma máquina de lavar, na rede de tomada de 220, ela não chega a 3 amperes, tá? Não chega a 3 amperes. Mas aí, eu penso o seguinte, com relação à extensão, a gente está falando de máquinas de lavar de uma forma geral, né? Mas tem as lave-seca, e as lave-seca trabalham com potência, né? Porque elas têm... Exatamente, aí a extensão tem que ser compatível com a máquina que está ligando. O problema não é a extensão, né? O problema é que o cara usar uma extensão muito fina, um fio muito fino, né? Aí começa a aquecer demais, não entrega a tensão necessária, pode até causar um curto-circuito na extensão e causar um incêndio, né? O problema não seria, então, a extensão em si, né? E as extensões que vendem no mercado são porcaria, isso é verdade. Eles vendem muita porcaria. Então, se eu for montar uma extensão para mim, eu sei, eu vou pegar um cabo PP, 2 vias, 3 vias, 2,5, e vou fazer de acordo com o equipamento que eu vou ligar. Então, eu já liguei bitoneira aí, várias bitoneiras com extensões, tá? Em obras aí, né? Tudo bitoneira. Mas Fala, o que você está falando. Não, tem que ser feito de acordo com o que o equipamento está ligando, né? Nós vamos ligar uma lave seca que consome mais, você não pode pegar aquelas extensãozinhas de 1,99 e colocar lá. Né? Então, você coloca uma extensão com a bitola adequada, que não vai ter problema, desde que o cabo, a tomada seja de boa qualidade, dê o contato perfeito. Agora, a questão dos equipamentos, o ideal, né? O equipamento que vem com 3 pinos, cara, existe um padrão de ligação, uma padronização de ligação do fase, do terra e do neutro. Até quando você monta uma extensão, eu quando monto minhas extensões aqui, eu respeito isso aí. Eu liguei esses dias um ar-condicionado aqui e coloquei um vídeo no YouTube para o pessoal ver. E sempre faço isso aqui, né? Que quando você monta o cabinho do plug do ar-condicionado, também vale para a máquina de lavar roupa, você não simplesmente sai ligando de qualquer jeito, cara. Existe um lado certo para você ligar o neutro, o fase e o terra. Isso aumenta a proteção e aí o cara vai ter o equipamento mais tempo funcionando sem dar problema. Então, muito importante esse detalhe. Por isso que eu digo assim, o problema não é a extensão, o problema é a extensão errada. Então, né? Certo. Peraí, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. O Atanailson falou que a maioria das placas que ele pega com defeito é devido a curto na eletrobomba. Né? A eletrobomba curto-circuita, ou às vezes nem curto-circuita, né? Porque às vezes a eletrobomba ela dá um aumento de corrente, né? Ela aumenta a corrente, força o trabalho da placa com esse aumento de corrente. Aí a placa, o tal do triac, ela não aguenta os picos, e aí abre. Vai entrar em curto, né? Ele pode até entrar... O triac, normalmente o que acontece com o desgramado é que ele até entra em curto mesmo, e aí tendo um curto na eletrobomba e um curto no triac, é um curto na placa geral, né? É um curto na alimentação. Aí, nesse caso aí, não vai queimar só o triac da bomba, da eletrobomba, que aciona a eletrobomba, né? Ele vai puxar para cá e vai atingir a fonte de alimentação também. Então, nesse caso aqui, vai queimar, por exemplo, o resistor da fonte de entrada, que vai receber uma sobrecarga. E dependendo da situação, queima diodo, vai queimando coisa, cara. Essa questão que ele falou aí, e aquilo que você falou antes, Renato, é importante o cara verificar as causas, né? Isso que eu falado antes.
Eu já peguei uma placa danificada em que a eletrobomba ela dava pegadinha. Então, o que é a pegadinha da eletrobomba? Que é muito comum isso. A máquina funciona, joga água fora. Hoje mesmo eu estava fazendo isso aqui, em uma lavadora em teste, funcionando a máquina normal, mas num determinado estágio da máquina, que a placa mandava a informação para a bomba drenar, a bomba travava, parava de funcionar. Tu escutava que tinha energia na bomba, mas ela não girava para jogar água fora. E isso faz com que a corrente aumente. Se a placa for uma placa, como você falou, na bola da vez, lá para ir embora, ela pode pifar, entendeu? Então tem que ficar atento justamente à questão das causas. Deixa eu ver aqui que tem a Kátia. Boa noite, está fazendo uma pergunta aqui. Já tirou uma placa de uma máquina e já botou em outra aquela parte de cima, e não é só a placa toda, a parte de cima para separar, não sei se isso foi correto, o que poderia dizer. Eu acho que ela está falando que já trocou, acho que trocou placa de... Potência, placa interface? Se tem diferença na parte dos botões. Kátia, o que eu posso dizer para você com relação à placa, as placas, elas são adequadas à lavadora. Existe placa de potência que serve para vários modelos de lavadora, mas a placa interface geralmente é específica para o modelo da máquina, justamente por causa dos botões de ligação. E às vezes você tem uma máquina, principalmente da Electrolux, que os botões se encaixam bem, a posição, a placa se encaixa bem, mas a placa sendo de um outro modelo de lavadora pode alterar a programação da máquina, entendeu? Então, umas L da vida, umas LTC, umas LTE, de repente a placa tem a mesma cara, a mesma aparência, mas que sua programação não é a mesma. E às vezes até a ligação não confere, entendeu? Ela está falando, toda a placa junto com a tampa, a única coisa que diferencia do modelo da tampa é a parte dos botões. Então, é o que eu estou te falando, às vezes há diferença de modelo de placa que determina o tempo da lavadora, entendeu? Não sei se eu estou falando certo, se eu estiver errado, me corrija, entendeu? Eu estou dizendo assim... Isso aí tu é esperto pra caramba, tá? Quanto tempo? Tu é expert nisso aí, né, Renato? Não, eu estou falando porque, olha só... Voltando aqui para a pergunta dela, né? Digamos que, como você falou, se encaixa direitinho. Só que nós temos aqui esse microcontrolador aqui, ó, esse circuito aqui, ele tem um programa aqui dentro que roda. Então, dependendo do botão que você aperta, ele desempenha uma função. Então, se você pegar uma placa de outro modelo, você está pressionando um botão que é para avançar, mas o microcontrolador, se for de outro modelo, vai pensar que você está mandando ligar a bomba. Ou está mandando ligar a válvula, então ele acaba fazendo funções diferentes. Por isso que é importante, porque dentro desse chip que tem aqui, que é um microcontrolador, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele é um microcontrolador. Então, você aperta os botões, né? Você aperta os botões, esses botões mandam a informação para ele, e aí ele aciona as saídas da placa. E aí, a informação vem para cá. Entendeu? Você aperta os botões, vai para aquele microcontrolador, e ele aciona esses caras de saída aqui, ó. São esses caras aqui, são todos esses camaradas aqui, ó. São acionados por aquele microcontrolador lá. Então, pode dar problema, como você falou, Renato. Eu acho que eu não tenho muita experiência de máquina de lavar roupa mesmo, tá? Dizer que eu sou como você, que trabalhou bastante tempo com esse ramo aí, né? Especificamente dessa área, mas é isso que você falou mesmo. É isso aí. O Atanailson está falando que o mínimo da fiação é 2,5. O diâmetro. Isso é norma. Fiação de instalação, né? Fiação de instalação, não de extensão, tá? A extensão vai de acordo. É de acordo com a potência do eletrodoméstico. 2,5 é padrão de tomada normal de parede, entendeu? Mas dependendo da potência do eletrodoméstico que vai trabalhar na sua casa, nem 2,5 pode ser. Às vezes você tem que aumentar a potência porque o eletrodoméstico exige ter uma potência maior, entendeu? Por exemplo... Fala. Não pode falar. Não, por exemplo, assim, o meio suporta 16 amperes com segurança, digamos, 15 amperes com segurança na instalação. 15 amperes vezes 220, cara, pô, dá bastante corrente, hein? Dá bastante potência, aliás, né? Então. 15 amperes vezes 220. Então é isso aí, deixa eu ver aqui. O Gilson está falando, então desligar da tomada é recomendado. Então quero tirar uma dúvida, porque vivi no primeiro mundo e já faz mais de 10 anos. E lá tinha máquina que você programava a máquina de lavar de manhã e quando chegava do trabalho a roupa tinha acabado de lavar. Então no Brasil isso não funciona?
Não se trata disso, se trata de... Eu vou responder o Gilson, mas se eu quiser completar, se trata que a rede elétrica brasileira, de uma forma geral, ela sofre muitas interferências, né, no seu funcionamento. E os produtos, e a gente não está falando só de máquina de lavar, os eletrodomésticos hoje em dia trabalham com eletrônica direto. E eles podem sofrer com essa oscilação de tensão que vem da concessionária de energia. Se você mora numa área que na sua proximidade, vou dar um exemplo disso que eu já vivi, que tem comunidade, que existem aquelas ligações clandestinas, a sua rede elétrica, independente de você ser o cara correto, ela pode estar sofrendo dessas ligações clandestinas da sua comunidade, e aí quem sente são seus eletrodomésticos. Você não percebe isso, mas eles podem estar sentindo isso, entendeu? Outra coisa, primeiro mundo, você mesmo falou, o padrão de segurança das suas construções são levados a sério, a nível de inspeção, a nível de liberação para fazer uma construção. Aqui hoje em dia tem as questões técnicas, tem as questões de liberação, mas as casas antigas, aquele lá do passado, não tinha tudo isso. Então, você tem uma instalação elétrica de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, que foi dimensionada para um liquidificador, uma geladeira e só. E aí, com a tecnologia que vem evoluindo, tem vários elétrons de potência que a casa não suporta mais, que aí tem que ser feita uma revisão elétrica. E a pessoa não tem nem noção disso, que havia necessidade de fazer essa revisão elétrica, e coloca todos os seus eletrodomésticos lá para funcionar. E aí o que acontece? Pela casa não estar dimensionada para aqueles eletrodomésticos, eles diminuem o tempo de vida deles, porque eles começam a sofrer trabalhando num lugar que não foi adequado para eles, entendeu? E aí o que é comum acontecer na placa é justamente isso. Você coloca um produto na sua casa, que é antiga, e a máquina, depois de 2 anos, está com problema de placa, você troca a placa, e 1 ano queima a placa, você troca a placa, aí você acha que é a máquina que é ruim, e na realidade é a rede elétrica que está fazendo tudo isso, entendeu? Não só da concessionária, estou falando da sua instalação. Essa semana eu fiz uma instalação elétrica para um conhecido aqui, puxar uma tomada. Aí a pessoa falou assim, olha, eu quero em cima da pia, botei até no Instagram, eu quero uma tomada aqui, uma tomada aqui, uma tomada aqui, tudo aqui, nessa linha. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas o que você quer ligar aqui? Eu quero botar ali uma torneira elétrica e aqui eu vou ligar os outros eletrodomésticos, só que nas tomadas seguintes tinha forno, tinha micro-ondas, tinha geladeira, num fio de 2,5. E aí, quando eu fui ver o disjuntor da casa, era um disjuntor para a casa toda, tomada e lâmpada. Aí eu olhei para ela e falei assim, vai funcionar, mas não vai dar certo. É justamente por isso, Gilson. As pessoas não têm essa noção. Aí vai botar uma torneira de 1.300 watts, 1.700 watts lá, bota mais um forno de 1.000 e poucos watts, numa linha de 2,5, não funciona, não vai aguentar muito tempo, entendeu? Vai diminuir o tempo de vida do eletrodoméstico. Vamos continuar as perguntas. Com relação, ao Jair, o que você poderia recomendar para o cliente, para a pessoa que está com a máquina falhando no funcionamento dela? O que é o falhando no funcionamento? Eu vou dar um exemplo. Existem placas que o cliente fala assim, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tem hora que a máquina fica o dia todo fazendo aquele processo, né? Ela não termina nunca. O que a gente pode fazer? Será que dá para levar assim ou para a máquina de vez para fazer essa manutenção? Porque esse tipo de defeito pode ser um defeito que a gente chama de defeito intermitente, né? Hora dá, hora não dá, o técnico vai lá, olha, a máquina fica boa. Aí eu falo para o cliente assim, vou botar um retrato meu colado na máquina para ver se ela funciona direto, entendeu? O que você recomenda nesse caso? Renato, é o seguinte, no caso da máquina, a saída dela, que a placa comanda, são válvulas, motor, né? Válvulas e motor, basicamente é isso, né? Que ela faz os comandos externos da placa. Então, se isso está funcionando, né? Se a válvula de entrada de água está funcionando,
se o motor está funcionando direitinho, está batendo sentido horário, anti-horário, está acionando em alta velocidade ali para fazer a centrifugação e tal, eu diria que não seria defeito, já pode descartar defeito de parte elétrica, defeito de equipamento de potência lá da saída, né? Então, a gente cai nas placas, vão cair nas placas. O que poderia ser na placa, cara? A placa, como eu falei para vocês, tem um microcontrolador ali, que ele faz toda a rotina de programação, toda a rotina de trabalho dele é baseada no programa. E para isso ele precisa de uma alimentação de 5 volts, precisa. A placa ela é toda protegida, ela tem capacitores que eliminam ruídos de interferência e tal. Mas, eventualmente, a fonte do camarada lá, os capacitores de filtro dessas placas, acabam envelhecendo e perdendo capacidade. As fontes de alimentação. Então, como especialista em eletrônica, eu ia verificar essa parte. Como, se eu fosse analisar uma máquina dessa aí, já suspeitando que seria problema de placa e não problema de saída, né? Não problema de válvula, de motor, nada, de placa mesmo, não seria nem a placa de potência, tá? Eu já descartaria a questão de placa de potência. Eu já iria lá, aliás, entre aspas, tá? A placa de potência que eu falo é a saída dela, porque a fonte também está aqui. Então, eu iria verificar a fonte, né? Que são esses capacitorzinhos aqui na entrada, esses capacitores eletrolíticos que fazem o filtro. Então, se eles estiverem ruim, cara, meio estufado, com perca de capacitância, eles deixam passar ruídos para frente, e isso acaba atingindo o microcontrolador e ele se perde, né? De repente, ele estava na etapa ou ele trava, por exemplo, centrifugando. Ele jogou o comando de centrifugação, ele tem um tempo para voltar, né? Acabar isso, e ele esquece esse tempo, porque o programa trava, entendeu? O programa trava, como o computador que trava. Então, ele trava a máquina naquele processo. Aí você desliga a máquina, religa de novo, ela funciona normalmente. Funciona direitinho. Ah, não, ela está entrando água, está saindo. Você coloca para tirar água, ela tira, né? Porque o programa voltou a funcionar. Mas daqui a pouco, dá um outro surto na rede, qualquer interferência, ele volta a dar problema. Aí pode ser na bomba, pode ser que ele fique só girando o motor para um lado só, né? Pode ser que ele não faz agitação. Isso eu caracterizaria defeito de placa interface. Não pode ser, então, mas você está falando da potência, esse filtro do capacitor? Tá... Aí a fonte que está filtrando mal e mandando a informação lá. Ou então a própria interface também, né? Porque a interface aqui, a gente também tem algumas coisinhas. Apesar que a maior parte dos filtros mesmo estão lá naquela placa da potência. Aqui nós temos alguns capacitorzinhos de SMD cerâmico que também protegem, tá? Mas uma umidade também aqui, ó, na placa, uma umidade na placa poderia causar uma informação errada para o microcontrolador e ele se perder também. Uma umidade, de repente, uma oxidação na placa, né? Meu cunhado está fazendo uma pergunta aqui lá do Rio de Janeiro. Ele trocou o pressostato da Brastemp 9 kg dele, funcionou bem por um tempo, e agora, além de não acender algumas luzes, o nível de água está ficando baixo do que seria normal. Ele acha que o problema é placa ou pressostato de novo. Ele está na dúvida porque a máquina agora parou de acender algumas luzes e o nível de água, apesar dele ter trocado o pressostato, está ficando fora do padrão que era da máquina, entendeu? Tipo, baixo, médio e alto. Cara, eu vou responder para ele só uma coisa. A luzinha da placa é o problema na placa interface. Isso aí, o LED pode ter queimado, entendeu? Agora, tem que analisar para ver se foi só o LED ou se tem mais algum componente que esteja fazendo também esse problema de nível de água. Parte do princípio que, se a placa já começou a apresentar problema nos LEDs, tem que se analisar para ver se não há outros problemas. A Brastemp Active, ela tem 2 tipos. Ela tem uma que você controla o nível de água com o botão de girar, igual outras máquinas, mas tem outras que o nível de água é controlado eletronicamente. Você aperta aperta uma vez para baixo, médio, alto, e esse baixo, médio e alto vai tudo para a placa interface com um diodo Zener que controla isso. E às vezes esse diodo Zener pode estar com problema. Então aí tem que dar uma analisada. Essa parte de diodo Zener eu já fucei aqui e aí eu descobri na sorte. Porque o diodo estava quebrado. O técnico tem de sorte também, né, Renato? Senão ele tá morto, né, cara? Tem cara pepino que a gente pega no dia a dia aí. A gente tem que, mesmo com habilidade, com tudo, a gente pega pepino, cara. Normal. Tem pessoa que acha que não, tem cara que não existe mágica, né? O cara tem que quebrar a cabeça. Eletrônica, manutenção é um quebra-cabeça constante, né? Muita coisa é repetida. Graças a Deus, que dá dinheiro pra gente aí,
são esses defeitos repetidos. A gente conserta de modo rápido, né, entrega para o cliente e tem a satisfação do cliente e a satisfação nossa também. Agora, que a gente tem muito quebra-cabeça, muito pepino aí, né? É normal, cara, né? Agora, um defeito que é comum, que eu nunca matei, assim, direto, é aquelas lavadoras que dão a informação de tampa aberta. Da tampa aberta, mesmo o sensor funcionando, o sensor de tampa, o chicote está com ok. A gente sabe que o problema é na placa. Quem é que recebe essa informação de tampa aberta dentro da placa? É a interface, é a potência? Depende da placa, cara. Por exemplo, se for essa placa aqui da Electrolux, até essa placa aqui tinha esse defeito, tá? Nesse caso dessa placa da Electrolux, estava na placa de potência, porque na realidade aqui está tudo aqui, tá? Essa placa da Electrolux está tudo aqui. Você tem o circuito microcontrolador aqui, você tem a potência aqui, você tem praticamente tudo aqui. Aquela plaquinha que tem os LEDzinhos e os botões, é só botão e LED só, não tem mais nada lá. Nessa placa aqui, por exemplo, né? Tanto que quando eu fiz essa aula, eu não tinha essa placa e não quis comprar. Aí eu montei ela no protoboard, peguei os LEDzinhos, né? Fiz um desenho, peguei uma imagem do Mercado Livre, da placa, virei ela e desenhei no papel e montei no protoboard para poder simular aquela plaquinha do painel, né? Porque lá nessa máquina especificamente, aquele painelzinho que você pode chamar de interface ou não, né? É só LED e botão. E aí vem para cá, né? O cabinho vem para cá, aqui, né? E aí aqui, ó, você tem um resistor, que até estava aberto aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui. Dá para ver. Tem 2 resistores. Esse aqui até foi removido a proteção, porque ele estava aberto, cara. Tem 2 resistores aqui. Eles estão ligados lá no sensor da porta aqui, onde entra a informação de porta aberta e porta fechada. Então passa por ali e aí já vem para o microcontrolador, tá? É o microcontrolador que recebe um nível de tensão ali. Quando está a porta fechada, ele recebe uma tensão de 5 volts, por exemplo. Quando a porta abre, ele recebe 0 volts. E aí, se um resistor desse aqui abrir, que é, pelo menos essa placa aconteceu isso, ele vai ter esse defeito que você falou, Renato. Vai depender da placa também, né? No caso da Brastemp, das normais, aquela outra placa que você mostrou, a outra, que está aí. Essa parte aqui, outra coisa que a gente tem que estar ciente também com relação à placa de lavadoras, que é diferente de televisor, computador e outras áreas da eletrônica, que você consegue os esquemas eletrônicos da internet. Placa de lavadora, eu não consegui nada até agora, cara. Eu realmente não consegui nada. O esquema eletrônico da placa você não acha? É difícil. O que eu faço? Quando eu pego um defeito, eu faço o desenho, sigo as trilhas, né? Eu mesmo faço uma análise da placa, tipo, desenhando o esquema na cabeça, às vezes no papel, né? Até no curso de eletrônica eu fiz isso para os alunos verem. Então, a informação de porta, ela vai entrar por aqui, certo? Então, ela vai passar por algumas trilhas, alguns componentes aqui, mas toda a informação da máquina acaba indo para o microcontrolador. Porque ele tem que sinalizar, né? O microcontrolador, no caso dessa placa da Brastemp que você falou, o microcontrolador está na interface. Entendeu? Agora, pode ser, Renato, que alguma coisa nesse meio, entre essa trilha de porta aqui, sei lá, a trilha de porta aqui, e chegar no conector, pode ter um defeito nesse meio também. Pode ter alguma coisa com defeito nesse meio que vai causar esse problema de porta. Mas se você checar essa parte e tiver ok, aí você vai cair nessa placa aqui. Até você chegar na trilha do microcontrolador, que vai informar o estado da porta, tem que verificar toda essa parte, Renato. Fazer uma verificação de trilha, uma verificação se não tem algum resistorzinho aberto, algum capacitorzinho com fuga, né? Na verdade, tem que fazer uma verificação mesmo. A outra pergunta que eu tenho para você, Jair. Muita gente pega a placa e faz essa pergunta e eu não respondo diretamente. Eu nunca respondo diretamente que é A ou que é B, né? Lavadora apagada, completamente apagada. A pessoa mediu tensão, chegou a tensão na placa. Aí ela me faz a seguinte pergunta: é placa de potência ou é placa interface? Cara, a maior parte do tempo, a maior parte do tempo seria potência, porque a potência é a fonte de tudo. Certo. Agora, a tendência é placa de potência, mas o cara tem que pegar, né? Multímetro. E medir não somente a tensão de entrada que entra na placa, como a tensão que sai ali, porque aqui na placa, por exemplo, você vai ter diodos que vão retificar, os diodos que retificam, e os capacitores que armazenam essa tensão. Então, você tem que medir a tensão contínua no capacitor, para ver se está passando até aqui.
Tá passando até aqui, agora você pode vir direto para o conector aqui e verificar se você tem os 5 volts de alimentação da interface. Ah, eu tenho 5 volts, tudo ok aqui. Então já disse que a placa está boa. Aqui está dizendo que está boa. Aí você vai verificar lá na interface se a tensão de alimentação do microcontrolador está chegando no pino dele. Ele também tem que receber essa tensão lá. Se não estiver chegando, você tem que seguir a trilha, uma trilha rompida, né? Algum diodinho, como você falou. Tudo isso tem que ser feito análise e medição com multímetro mesmo, né? O Gilson tá... Primeiro, Thiago, boa noite, tá dando parabéns para a live. O Gilson está falando que, no entender dele, a placa interface é a chefe. A função dela é mandar a potência trabalhar. Está certo ou errado? Depende do modelo da lavadora. No caso da Consul Brastemp, geralmente ela é a chefe. Mas é o cérebro. Na Electrolux, não. Na Electrolux, a interface não é o cérebro, entendeu? A interface ali só é para dar o comando, porque tudo fica na placa de potência, entendeu? Estou falando nas máquinas triviais, vai que você está perguntando de lá de seca, tudo mais, mas geralmente é assim. Electrolux, aquelas normais, aqueles botões que você programa lá a função, é só botãozinho mesmo, para fazer a função, e tudo fica na potência. Na Brastemp, não. Na Brastemp, geralmente, a interface comanda, é a chefe, como você falou, e a potência é o escravo, que trabalha para fazer a máquina funcionar, entendeu? Mais ou menos assim, depende do modelo da lavadora, entendeu? Esse lance de placa potência interface geralmente gera essa dúvida, porque as pessoas sempre querem o óbvio, né? Ela chega na internet para tentar buscar a solução do problema dela, aí ela assiste um vídeo no YouTube que o cara está falando, a máquina não está acendendo, foi a placa interface. Aí ela, não, então é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Aí vai na loja, compra a placa, bota e não funciona, entendeu? E, enfim, eu realmente penso da mesma forma que você, tem que analisar para ver se realmente é a placa de potência ou se é a placa interface. Eu assisti um vídeo de um colega, de um canal aqui, que mexe com placa, e ele mostrou ao vivo para o pessoal uma coisa interessante, que às vezes a placa interface em curto, ela queima a placa de potência. Ele mostrou ao vivo e fez queimar a placa de potência, o componente queimar na frente do pessoal, e mostrou, esta placa de interface está em curto, a placa de potência vai queimar. Ele ligou a placa de potência, fez, queimou. Aí ele queimou o resistor tal. Ele trocou o resistor, botou uma interface nova e funcionou. Ele falou, a interface acendia, mas estava queimando a potência. E eu já peguei uma máquina ao inverso. Eu peguei uma Consul Maré, como o Gil está falando, a máquina, num programa só, a máquina ficava doida. Só num programa. Aí você pensa justamente como o Gil, quem comanda a programação da máquina? Placa interface. Placa interface comanda a função. A máquina acendia, jogava água fora, batia para os dois lados normal, mas no roupa branca, somente no roupa branca, a máquina ficava doida. Eu falei, quem comanda é placa interface. Falei para o dono da máquina, compra a placa interface e bota. Ele comprou a placa interface e a máquina continuou com o mesmo problema. Aí eu fiquei doido. Aí eu falei assim, não pode, agora é questão de honra. É questão de honra. Aí eu peguei, eu tinha uma placa de potência, eu levei um outro painel, botei na máquina para ver se tinha algum reflexo do chicote elétrico, sei lá, mau contato no chicote que pudesse deixar a máquina doida. E aí com a minha placa a máquina funcionou normal. Aí eu falei, cara, eu nunca peguei esse defeito, mas está parecendo ser placa de potência. Ele comprou a placa de potência, colocou, e aí a máquina funcionou normal. Aí eu falei, vamos tirar a dúvida. Ele pegou a interface velha, botou na máquina e a máquina funcionou normal. Aí eu fiquei, se a máquina quem comanda é a interface, por que só naquele programa ela ficou doida? Aí eu fui analisar, porque eu queria aprender. E eu descobri aquilo que você falou no início do nosso papo aqui. Havia oxidação na trilha. Então, aquela oxidação na trilha não mandava a tensão correta para a placa interface e causava falha no programa. Aquilo que você falou que oscilava a tensão para o microcontrolador, e só naquele programa que a máquina ficava doida. Entendeu? Era justamente a oxidação. Tanto que se você eliminasse
corrigisse aquela trilha, porque era uma trilha longa que tinha na placa, que estava bem oxidada, a máquina poderia funcionar. Mas isso aí eu aprendi, como você falou, tomando surra. E na casa do cliente, né? Eu digo assim, o pessoal que vai trabalhar com manutenção, porque existe aquilo que você falou, as pessoas que estão buscando na internet uma solução para o problema local, o problema dele ali, e eles não têm interesse em aprofundar, né? Eles não têm interesse em ser um técnico de manutenção. Então, para essas pessoas, esse é o caminho mesmo, né, cara? O caminho é buscar informações na internet, um vídeo no YouTube, você mesmo ajuda muita gente, né, Renato? Aí na parte de conserto de máquinas, eu até indico no meu canal lá, quando a pessoa fala em alguma máquina lá, a gente tem conserto de placa lá, mas a gente não é especializado em máquina, então qualquer coisa eu passo para o Renato lá, digo, ó, vai lá no socorro da casa, que o Renato entende de máquina, e a pessoa, ela é o quê? Ela é um consumidor final, né? Ela é um cliente, então ela quer resolver um problema local. Então, para esse caso aí, é muito útil essas dicas que tem na internet. Ajuda muita gente, muitos quebram cabeça, muitos têm sorte, muitos têm que trocar 2 vezes a placa, mas acaba resolvendo o problema deles, muitas vezes, né? Agora, para a pessoa que está vendo o vídeo aí, quer ser um técnico, aí não tem como, né, cara? Aí você você tem que montar gigas de teste na tua bancada, você tem que ter giga de teste, você não vai poder ter todos os modelos de máquina na bancada. Então, eu aqui no curso, como eu não trabalho dia a dia com isso, cara, eu acabei desenvolvendo aqui, ó, uma giga de teste com lâmpadas. Aí eu coloquei o conector, adaptei um conector de fonte ATX que engata na placa, certo? Deu certinho ali. Eu coloquei aqui os terminaizinhos de alimentação, interruptor, que você simula tampa fechada, tampa aberta, pressostato, coloquei interruptor, e aí com isso aqui, ó, eu tenho aqui válvula 2, motor horário, motor anti-horário, bomba e válvula 1. Com isso aqui eu consigo fazer a simulação de toda a função da máquina, né? Eu tendo a placa interface e tendo a placa de potência, eu alimento ela toda aqui, e se ela estiver desempenhando todas as funções aqui, todas as funções que ela deve desempenhar, modo teste, rotina de teste, aquilo tudo, eu digo que a placa está boa, né? Faço a medição da placa, né, Renato? Verifico se ela não está oxidada, faço uma limpeza com álcool isopropílico, seque bem a placa, faço as medições da tensão de entrada e a tensão da fonte de alimentação, está tudo ok, e ela está desempenhando as funções, eu entrego a placa boa para o cliente. Então, o que eu quero dizer com isso é que você que quer trabalhar com manutenção, você vai ter que providenciar ou comprar no mercado aí giga de teste pronta, você mesmo montar a sua própria giga, e aí giga para a máquina da Brastemp, da Electrolux, algum painelzinho de teste, né, para você fazer ali, para identificar alguma falha, porque existe, a Electrolux tem, né, Renato, algumas plaquinhas aí, algumas giga, né? Ela tem Oi? Ela tem um monitor de teste dela que testa a placa e as funções da placa. Você já vai acionando válvula, acionando bomba, tudo pelo comando, né? Isso, você já elimina muita coisa, cara. Pô, você já elimina uma... Então, para a pessoa que quer ser técnico aí dessa área, eu acho que, assim, tem que ter o conhecimento, né, Renato? A gente está falando aqui desde o começo dessa live, né? Tem que buscar o conhecimento orientado, conhecimento do que ele tem que aprender, porque não adianta você chegar direto. A gente recebe muito isso nos nossos treinamentos, cara. Eu quero consertar a placa de inverter. Esse teu curso atende? Esse teu curso é de placa inverter? Eu falo, cara, nosso curso é de eletrônica, a placa inverter é eletrônica. Então, se você dominar a eletrônica, conhecer a eletrônica, vai ser possível você consertar placas inverter também. Agora, nosso curso não é pegar uma placa inverter e ficar mostrando as peças daquela placa. A gente ensina todos os componentes da eletrônica que estão presentes em qualquer placa. Placa de uma geladeira, placa de um ar-condicionado inverter, até tem muita geladeira hoje trabalhando com tecnologia inverter também, né? E máquina de lavar de modo geral, né, Renato? Como lava e seca, enfim. Micro-ondas, né? Tu colocou um vídeo esse dia, recentemente, agora de micro-ondas no canal, né? De vez em quando eu pego micro-ondas, mas desde que não seja placa. Não, então, o cara tendo conhecimento de eletrônica, montando as suas gigas de teste, cara, ele vai ter condições, Renato, de partir para trabalhar com mais confiança, com mais conhecimento, tendo aqueles 3 pilares que eu falei lá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. E se ele tem o conhecimento, cara, e tem a habilidade, por mais que, de repente, o curso, porque a eletrônica é um ramo muito amplo, passou pelo tempo, né? Ela é muito ampla. Então, a gente ensina os conceitos fundamentais, os conceitos importantes para a pessoa começar a trabalhar com manutenção. Mas tem muita coisa que, de repente, ele não viu no curso, mas ele tem o conhecimento. Se ele tem o conhecimento, ele tem condições, ele tem a habilidade para abrir aqui a internet e fazer uma pesquisa e entender o que ele está vendo na internet ali.
né? Tem muita coisa na internet que a gente mesmo como técnico, cara, a gente busca muita informação na internet. Eu faço isso, não sei se é o teu caso, né? Mas eu busco muita informação na internet. Aí tu fala, pô, mas tu não é professor, tu não é técnico, 30 anos, tá buscando informação? Sim, cara, às vezes eu quero uma coisa mais rápida, né? Às vezes eu quero pegar um cara focado naquele assunto, eu quero ir mais rápido no negócio, então eu vou lá, vejo as informações, e eu sei o que funciona, o que não funciona, eu sei discernir das informações que você está colocando ali. Agora, imagina uma pessoa que não tem conhecimento, ele vai lá, não entende nada, até dá dislike pra gente, né? Vai lá, bota dislike, ele não entende o que o cara está explicando ali, ele não entende. Na realidade, ele está ensinando o que é, cara. Ele está ensinando o que é, mas ele não entende, ele coloca dislike. Então, assim, se você tem o conhecimento, você vai poder ver vídeos na internet e ter melhores resultados. É isso aí. Deixa eu passar aqui o que o pessoal está dizendo aqui no Facebook. O Gilson estava falando que o caso dele foi o contrário. Depois de testar tudo, achou que era potência, comprou, mas o problema era a interface de uma Consul Facility. Aquele que perguntou, que falou que a placa era o cérebro e a potência era o corpo. Né? Deixa eu ver aqui. O Atanailson está falando que vê muitos nos grupos a máquina que está assim, que pode ser, e nem sequer mexeu ainda na máquina. Ou seja, tem gente que quer saber as coisas e não sabe nem abrir a máquina. Isso eu já peguei. Né? Deixa eu ver o que o ponto está falando. Sala de bate-papo, por favor, se você puder responder, falar com essas pessoas e responder essas perguntas. O quê? Qual é a pergunta aqui? Qual foi? Várias perguntas, por favor, comentários. É só falar oi. Oi. Oi, mamãe. Mamãe está assistindo? Por que não apareceu a mamãe aqui? Não apareceu. Aqui a sua irmã tem uma pergunta. A minha irmã está perguntando que na hora de limpar a parte de equipamentos que tem placa, como geladeira, aquelas luzezinhas da porta, pode passar pano em cima, as luzes ficam doidas, tem que desligar para passar o pano, daquelas que são touch, né? Aquelas que você só passa a mão. Para limpar, é melhor desligar da tomada a máquina, o equipamento, antes de passar o paninho no touch para limpar? Assim, Renato, é como um teclado de computador também, né? Como um teclado de notebook, ali, aquele mousepad do notebook, se ele estiver ligado, se você estiver limpando, ele vai começar a dar um monte de comando ali e vai travar o programa, vai se perder. Realmente, não precisa tirar da tomada, né? Precisa desligar o equipamento, sim. É interessante desligar. Certo. Limpeza, né? Uhum. Pode ligar geladeira e freezer na mesma tomada? Geladeira e freezer na mesma tomada? Cara, não é recomendado. Isso aí, não é recomendado ficar ligando. A recomendação, eu como profissional de elétrica, a recomendação é sempre tu ter 2 tomadas, 3 tomadas. Agora, a gente sabe que casos no Brasil, como você falou da realidade brasileira, né? Que o cara, infelizmente, na casa dele só tem uma tomada disponível. Eu recomendaria para essa pessoa que perguntou isso, se tem condições dele, ou uma pessoa que entende ali, que é coisa simples, né? De colocar uma tomadinha do lado. Tirar aquela tomada, se ela é de embutir uma só, tem no mercado hoje com 2, você compra. Inclusive, só tem. Eu até fiz um vídeo na instalação de uma casa, onde eu instalei algumas dessas tomadas, né? Você chega com 3 cabos apenas para ligar uma tomada, e você liga como se fosse ligar uma, mas na saída dela, ela tem 2. Então, a recomendação como profissional é que você tenha 2 tomadas, cara. Agora, se você não tiver como fazer isso, não tem nada, e for comprar um de aço do P, né, o tal do Benjamin, e se você conseguir um de excelente qualidade, de boa qualidade, que é difícil, hein? É difícil acontecer isso. Antigamente, a Piau Legrand tinha uns Benjamin, uns T bacana, né, Renato? A Piau Legrand. Eu não vi mais, cara. Eu não vi mais. Eu só vejo esses 1,99 no mercado aí. É verdade. Não, eu não recomendo, não. 2 tomadinhas. Instala a tomadinha do lado, que é mais garantido, né? Tem mais uma pergunta aqui. Débora, boa noite, Débora. O Hector está perguntando, a pergunta é a seguinte: nas escalas de medida ômica de uma eletrobomba, atuador, válvula, quando nova, ela já apresenta uma resistência maior do que estipulado nos cursos ou nas regras de medidas. Por que isso já vem alterado de fábrica? Ele quer dizer o seguinte, que às vezes o manual do fabricante diz que a resistência ômica da válvula é tanto, mas quando ele compra a nova, mesmo original, vem com uma outra leitura diferente daquela que está no manual. Entendeu? Isso aí é bobina, né? A válvula, a eletrobomba, tudo, o que ela é? Ela é um conjuntinho de fios enrolados. Conjuntinho de fios enrolados ali, que funciona com eletromagnetismo, né? Ela trabalha com campo eletromagnético. Então, dependendo da bitola que o cara utilizou ali, se ele variou um pouquinho a bitola do fio que ele enrolou a bobina, houve uma variação pequena. Essa variação pequena já vai influenciar no valor da resistência lá. Quanto mais grosso for o fio, menos resistência. Quanto mais fino, mais resistência.
Isso eu diria que não seria problema, cara, essa questão. Por exemplo, tem que dar 1.600 homens, né? E tiver dando 1.400, 1.500, eu não considero problema. Agora, eu te pergunto, já que foi até uma pergunta do Hector com relação a essas medidas ômicas, as lavadoras mais atuais, né, elas fazem autodiagnóstico do funcionamento dela. E ela identifica algum problema que possa estar ocorrendo na máquina. E ela mostra para o técnico isso. O exemplo disso, a BWG da Brastemp, né, a CWL da Consul, da CWL 16, eu vi há pouco tempo, ela faz a leitura dos seus componentes eletrônicos pela resistência, deve ser pela resistência, e se ela notar uma variação da resistência daquele componente ou uma interrupção, né, está aberto, né, ou está abaixo, ela trava a máquina e o painel acende uma combinação de luzes para indicar o setor da máquina que está com problema. Um exemplo, a BWG, se a válvula, se a bobina da solenoide da válvula abrir, quando a máquina liga para entrar água, que ela percebe que está aberto o circuito ali da bobina, ela trava e aí a luzinha acende, fica piscando. E às vezes, é que eu falo para quem não conhece, não tem experiência nisso, ele vê a luzinha piscando da placa e acha que o defeito é a placa. A placa queimou, tá piscando, está com defeito. E na realidade essas máquinas têm um autodiagnóstico que está mostrando que de repente é um outro componente que está dando problema. Uma válvula, uma eletrobomba, né? Uma trava de porta. Essa semana eu vi uma com trava de porta. Mas eu não sabia, é aquilo. Quando a gente não conhece o produto, eu mexo em máquina de lavar, mas as atuais eu estou aprendendo aos pouquinhos. Então eu fui numa máquina que funcionava o ciclo todinho. Mas quando chegava na centrifugação, as luzes do sujeira ficavam piscando e a trava da tampa também ficava piscando. E a máquina parava. Aí eu falei assim, parece placa, né? Mas aí eu vou pegar o manual para entender. Aí lá no manual dizia, luzinha tal, piscando com a outra tal, piscando, está dizendo que a trava da tampa está com problema. Então você tem que olhar a trava da tampa, tem que olhar o fio que alimenta a trava da tampa para ver se está tudo certo. Está tudo certo, é a trava. Agora, se a pessoa não tem conhecimento, placa. E essas máquinas que têm essa variação, como o Hector falou, de resistência, né, nas medidas ômicas, às vezes o técnico não se atenta em comprar o produto original, compra o paralelo, né? E esse paralelo pode estar fora dos parâmetros daquela placa, de uma resistência. Então, o exemplo disso, se a resistência é 1.600 ohms, e a placa aceita uma tolerância, né? Porque a placa aceita uma tolerância, e a peça nova que ele comprou está fora dessa tolerância, o que vai acontecer é que a placa vai indicar mau funcionamento e você vai falar assim, pô, mas a peça é nova, acabei de colocar, então a placa está com defeito. E não é defeito da placa, às vezes a peça é paralela, de má qualidade, que dá uma leitura muito gritante da sua resistência, da capacidade dela, e a placa, que é mais sensível, ela vai justamente parar de funcionar, né? Então, fica esse alerta para quem está falando. Deixa eu responder aqui para você, aqui, ó, o Maluco Giovanni. YouTube, muitos vídeos, o pessoal que grava já sabe o defeito, ou é defeito simulado, mas na prática nem sempre funciona, pois para o mesmo sintoma pode ser defeito diferente. Daí você vê um vídeo, faz tudo igual, mas não dá certo. É verdade. Por isso que é sempre bom assistir o vídeo e comparar com o problema que você tem em casa. Até carro. O carro está fazendo um barulho lá no vídeo do cara, aí o que você vai fazer? Você vai trocar a peça que o cara está trocando lá? Não, você vai ver se a peça que ele está trocando lá realmente está com defeito no seu carro ou na sua máquina. Não é só trocar peça. Isso aí é uma verdade. Por isso que eu sempre falo para as pessoas aqui, verifica, dá uma olhadinha para ver se realmente é aquele problema. Eu nunca afirmo. A única peça, eu digo para vocês aí, a única peça que eu afirmo 100% que é a válvula de entrada d'água
quando ela está entrando água, mesmo desligada da tomada. Essa é a única que eu falo. Está entrando água, mesmo desligada da tomada, é a válvula. Não tem outra peça. Que quem fecha a porta é a válvula, entendeu? Agora, ligada. Não, ligada é outra coisa. Ligada pode ser pressostato, pode ser uma placa, pode ser a própria válvula, mas tudo tem que ver. Aí tem que ver, entendeu? O Gilson está falando que está desenvolvendo 1 GB de teste para testar motores de máquina. Tudo no botão. Horário e anti-horário. Eu tenho esse eu tenho. Está lá no canal, dá uma olhadinha. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para o Jair? A gente está falando aqui, eu estou falando, mas é importante a gente... Essas placas de touch, é possível recuperar? Você que já olhou? Porque eu acho que é difícil. Na maior parte, se a placa está acoplada ao touch ali, ela vem um conectorzinho, na maior parte dos casos aí é trocar mesmo, Renato. Não tem como. Já deu problema no touch também, já deu uma série de problemas ali, e é meio complicado. Aí, de repente, o trabalho não compensa. Mas é questão de ver, né? Tem que pegar ela para ver direitinho, verificar. Muitas vezes pode ser até um flatzinho ali com problema, né? Faz a verificação. Agora, se não é flat e é realmente um defeito ali, eu já condenaria e trocaria isso aí para não ter problema, Renato. E aquelas placas, existe manutenção para aquelas placas? Eu já vi a placa assim, essas de touch, que você não vê nem o componente. É igual umas de computador também, que são assim, que você olha a placa e você não vê o componente. Parece que ele está escondido por baixo da placa ali, que você olha, bota assim e não consegue ver nada. Parece que a placa está lisinha, né? Não tem nada, mas na realidade está ali o componente. Só que você não consegue enxergar. Já pegou essas placas assim? A Brastemp... Não, tem. Eu peguei, se eu lembrar, balanças eletrônicas, já peguei alguma coisa assim, já peguei alguma coisa nesse sentido. Até mesmo na área de interfonia, interfones que trabalham com essa tecnologia aí, né? De touch, não tem botão para você apertar, você não tem botão, você vai lá dando com o dedo e ele vai chamar o apartamento e tal, coisa mais moderna, né? Mas realmente, dentro ali do touch já é desenvolvido toda a tecnologia, né? Então desenvolve-se a tecnologia e a partir dali ele informa, ele manda algumas informações via flash ali para a placa realmente processar aquelas informações ali. Então essa placa aí é mais ou menos como a tela de LCD do televisor, né? Você pode trocar um LED aqui, você pode trocar uma lâmpada de FLC, você pode trocar uma lâmpada fluorescente que tem aqui atrás aqui, mas se for defeito do LCD mesmo, cara, esquece. Deu para televisão, né? Então se ela caiu, deu uma trinca aqui no display, não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui dentro. Tem que trocar mesmo, né? E vem cá, e a de LED, é verdade que pode trocar só a trilha? A trilha de LED? Não, porque o LED, o que é o LED? O LED é backlight que a gente chama, né? É o que faz a iluminação traseira do televisor. Então você tem a iluminação por fluorescente, que é a lâmpada CCFL, a lâmpada que vai lá atrás, né? A lâmpada bem fininha. Ou você tem a iluminação por LED, que são essas mais modernas, né? Aí nesse caso aí, pode trocar um LED só, Renato, ou pode trocar o filete de LED todo também atrás. Ou o filete todo, ou você identifica qual LED está queimado e troca ele. Não, mas dá muito trabalho. O pessoal joga fora, né? Não, tem pouco LED ali. Por exemplo, a carreira de LED aqui vai ter, 8 LEDs, por exemplo. Aqui vai ter mais 8. Digamos que você tenha 24 LEDs, 36, 48 LEDs no total. E cada fileira você tem uma alimentação. Então você alimenta por fileiras, e aí se essa fileira não acendeu, algum deles está queimado. Aí você vai individualmente testando, e aí verifica qual que não acende. É tranquilo, cara. O trabalho maior é você desmontar tudo, montar direitinho. Tem que cuidar muito para não quebrar a tela, né? É uma responsabilidade grande ali. Aí vem daquele pilar que eu falei para ti ali da habilidade. Aí não tem como fugir disso, né, Renato? Deixa eu ver aqui. Só para a gente dar uma encaminhada, né? Nós somos parceiro do Renato, da Mayra, né? No canal Socorro da Casa. Nós começamos há pouco tempo, né, Renato? Essa parceria. Acredito que vai ser uma parceria de sucesso, porque o seu canal complementa o nosso, né? Como eu falei, a gente não tem um foco em determinada linha de equipamento, especificamente naquela linha, porém, a gente tem um foco de base, né? Que seria todo o conhecimento necessário para a pessoa atuar bem em qualquer ramo de manutenção eletroeletrônica. Você tendo conhecimento. E outra coisa, né, Renato? Investimento pequeno, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Na minha época que eu estudava, os cursos eram caros, difíceis de encontrar, e muitas vezes não atendia toda a necessidade nossa, né? Hoje não, hoje os cursos online aí veio para facilitar a vida de todo mundo, veio para democratizar a informação, né?
para trazer oportunidade a todas as pessoas. Você imagina só, Renato, nosso curso de eletricista da Tel Reis. Ele tem conteúdo de 100 horas que a gente quis colocar como 100 horas. Mas se a gente for realmente colocar a realidade dos fatos ali, a gente poderia até emitir um certificado para o aluno de 160 horas. A gente não fez isso ainda porque a gente está levando para o lado mais tranquilo, né? Mas poderia ser. Por um valor de R$297, a pessoa se torna ali, tem conhecimento profissional, né? Então, muito legal. E o Renato e a Mayra são nossos parceiros, né? Então, qualquer informação sobre todos os nossos treinamentos, né, Renato? O pessoal que tem alguma dúvida aí. A gente vai deixar o link disponibilizado para a comunidade, para que possa acessar o curso lá. Quem faz isso é Mayra. Não me pergunte, porque eu também não sei nada. Mayra que faz isso, ela que vai fazer isso. Deixa eu só responder aqui o Atanailson. No caso de curto na fonte da placa, pode trocar os componentes com defeito, o tempo de vida dela será longo? Ele está falando isso. Se der um defeito na fonte da placa, trocar os componentes, o tempo de vida será longo? O que você acha? Eu digo o seguinte, se a placa está em bom estado, se ele observar a placa não está muito oxidada, a placa está tranquila, ele pode trocar o componente, colocar outro no lugar e vai funcionar aquela placa até muito mais tempo do que a nova, inclusive, né? Recentemente eu fiz uns vídeos no canal aqui, Renato, sobre uma TV de LCD, nosso curso de eletrônica, e coloquei 4 vídeos no YouTube para o pessoal dar uma olhadinha, né? Dar uma temperatura. Eu coloquei o vídeo inteiro, Renato, ali. Só que eu não coloquei todos os 9, coloquei 4 desses vídeos, né? Uhum. E essa TV que eu peguei, eu comprei no LX por R$100. A TV? 32 polegadas, LCD, uma baita numa televisão cheio de entradas HDMI, entrada de componente, entrada analógica, entrada digital, e foi em 3 assistência técnica em Florianópolis, e foi condenada nas 3. Defeito de placas. Não vale a pena consertar, porque ela não vai aguentar. Aí, beleza, a pessoa colocou no LX, eu fui lá e matei ela por R$100. A TV está até hoje, isso foi começo do ano passado, cara. Começo do ano passado, eu comprei essa TV e fiz os vídeos. Até no YouTube, nosso canal aí. E a TV, agora aí eu desci, né? E a minha mãe tá usando ela no quarto dela. Ela tá lá assistindo as novelas tranquilas do SBT lá. Um baita de uma imagem. Tu vê, a durabilidade. Se eu desse 6 meses de garantia pro cara, eu já tô com quase 2 anos de funcionamento. Então, é assim, tem que observar a placa. Se a placa tá em bom estado, no caso daquela placa realmente estava bem oxidada ali, né? Tava bem feinha mesmo, mas eu dei uma boa limpada nela, cara. Um álcool isopropílico, uma boa limpada, uma caprichada mesmo. E aí, sequei bem, dei uma organizada nos conectores, coloquei um limpa-contato nos conectores direitinho. E o problema dela nem era defeito de placa nenhuma, não era componente, era só oxidação. Eu peguei uma Brastemp, essa BWG11, foi jogada no ferro velho, e o defeito dela parecia ser placa, porque o touch não dava comando, ele ligava, mas não dava comando, e a tampa estava quebrada. O mais caro foi a tampa. O touch era só o adesivo, que é o adesivo de contato, que é aquele que passa. O adesivo estava ruim. É que no passado, antigamente, não vendia só esse adesivo, só vendia a placa interface completa. E essa placa interface era muito cara. Ela ainda é muito cara. Mas o adesivo era, acho que foi R$40 o adesivo. Botei o adesivo, a máquina ficou nova. Não tinha problema de mecânica, não tinha problema de funcionamento normal. E eu só gastei mais porque a tampa da máquina realmente era cara. Mas, tipo, se você... Exatamente. E aí, se você puser na ponta do lápis para o cliente, fica ruim, né? Chegar para ele e falar assim, olha, tem que trocar a interface, tem que trocar a tampa, só isso aí deve dar mais de R$300, só dessas 2 pecinhas, nesse modelo de máquina, entendeu? Aí tu bota a mão de obra, aí o cliente fala, joga fora. E aí tu pega uma máquina nova, entendeu? Quer ver, Renato, uma coisa que aconteceu comigo, quer ver? Que ano que foi, cara? Eu não consigo precisar o ano, foi, eu acho que uns 13, 14, 15 anos para trás aí. O primeiro contato que eu tive com a placa dessa, porque meu ramo era outro, né? A minha mãe queimou a máquina de lavar roupa, e aí, na minha correria, ela falou se eu não podia dar uma olhada para a máquina dela. Aí eu fui lá dar uma olhadinha, nunca tinha aberto uma máquina ainda, nesse tempo. E aí, verifiquei que ela não estava funcionando, os botões, eu não sabia nem ligar, né, uma máquina de lavar. Não sabia nem ligar, não sabia nem como é que ligava, como é que funcionava. Eu chamei a mãe, tenta ligar para me ver aí, né, como é que é. Ela foi lá, ligou, não está funcionando. Aí eu abri, tirei as tampas do painel, me deparei com essa placa aqui, placa de potência, e a outra placa, que é a interface no painel, né? Aí eu suspeitei dessa placa aqui e tal, e aí tirei ela fora lá, e dei uma olhada, cara. E esse resistor que está aqui, que é um resistor de fio,
Naquela placa era um resistor com código de cores, um resistor de metal fio com código de cores. Um resistor de 1 watts de potência. E ele estava carbonizado, esse resistor aqui, ó. Esse resistor carbonizado, e um desse capacitorzinho aqui, ó, estava estufado, cara, estava estufado. E aí eu levei para casa, falei, mãe, vou levar para casa, vou colocar na minha bancada e vou dar uma analisada. Aí eu verifiquei realmente o capacitor estava alterado e o resistor estava aberto. Mas como ele carbonizou, Renato, eu não sabia o valor dele, cara. E aí, pesquisei aqui, não achei nada, tentei procurar algum lugar, não achei, e aí fui numa autorizada para eles me mostrar uma placa, para me ver se era tipo assim, me mostra uma placa, eu quero ver se dá certo a minha máquina ou não. E os caras não quiseram mostrar, cara. Não, você quer comprar a placa? Me passa o modelo da máquina e a gente vende. Eu falei, não, cara, mas eu quero ver se é igual. Não, mas traz aqui então. Aí eu levei na tentativa deles abrir, né, na minha frente lá, e colocar para me dar uma olhada. Os caras são bem sacanas, autorizados de Balneário Camboriú lá, não teve jeito, cara. Eles não mostraram a placa. E conclusão, eu tive que comprar a placa dos caras. Na época eu paguei, eu acho que R$170 na placa dos caras. Só porque eu queria a informação de um resistor, que eu sabia que estava queimado e era um capacitor. Aí comprei a placa dos caras, beleza, levei para casa, olhei os valores ali. É um resistor. Hoje eu passo para os alunos, os nossos seguidores do YouTube, cara. Muita gente pergunta para mim qual que é o valor desse resistor. Inclusive, é o resistor R88. R88. Esse aí o pessoal pergunta. Qual é o valor? Aí eu passo o valor para os caras, 390 ohms, né? 390 ohms, 1 watt. 390. Peraí. Fala devagar, que o áudio falhou, calma. Quantos ohms é o resistor? 390 ohms. E quantos watts? 390, eu respondo direto. Eu respondo direto essa pergunta para os seguidores ali do canal, né? Esse cara aqui, ó. Tá? E aí, beleza, eu vi que era ele, substituí, coloquei um capacitor na placa da minha mãe, na placa velha dela, e aí levei as duas lá para casa dela, levei as duas placas, a placa que eu consertei e a placa nova que eu comprei. Aí coloquei a placa que eu consertei lá para funcionar, chamei a mãe, mãe, liga aí para ver se está certo. Ela ligou, a máquina acendeu. Começou a jogar água, beleza, eu falei, agora, mãe, acontece o quê? Ela falou, não, agora tem que encher de água e tal, daqui a pouco ela vai ligar. Mas demora quanto tempo, mãe? Ah, não sei, vai demorar um pouquinho, mas fiquei um pouquinho ali esperando. Demorou muito, cara, fui embora. Falei, mãe, deixa aí, eu tenho que trabalhar, deixa aí, depois você me diz aí o que aconteceu. Conclusão, voltei depois lá, né, passei lá, ela falou, funcionou direitinho, gente, lavei toda a roupa, tá perfeito, tu trocou a placa? Eu falei, não, a placa tá lá em cima do armário ali, ó. Eu comprei porque o cara não quis me mostrar a placa, para poder pelo menos ver o valor do resistor, né. E aí, conclusão, coloquei no Mercado Livre essa placa para vender, para recuperar meu dinheiro, né, que eu não tinha interesse na época, nessa época lá eu mexia com telefonia, né, tinha interesse ficar com aquela sucata lá, com aquela placa nova para mim lá, né, então eu coloquei para vender, recuperei meu dinheiro, mas somente por causa de uma peça só, né, cara, uma pecinha de nada, né, um resistorzinho, um capacitorzinho aí, e agora, respondendo a pergunta anterior, né, se eu consertar, trocar esses dois caras, a placa fica boa, aguenta quanto tempo? Essa máquina ficou com a minha mãe, ó, ela só trocou porque aquela história de hoje querem coisa melhor, querem máquina maior, máquina mais moderna, máquina mais nova, ela acabou trocando essa máquina, mas não foi por causa de problema de placa. Só para ter uma ideia. Eu aqui em casa quem faz isso do moderno, do coisa sou eu. A mulher não é muito adepta a evoluir os produtos. Ela, tipo assim, se o produto está funcionando bem, está agradando a ela está feliz. Aqui em Joinville, eu moro aqui há 4 anos, eu comecei com uma Consumaré, né? Aí a Consumaré sempre foi uma máquina boa, eu chamo para o pessoal aqui que é um fusquinha, das máquinas, ela é um fusquinha de funcionar. Aí apareceu uma oportunidade no Ferro Velho de ter uma Facilite, que era a mesma capacidade, mas era uma máquina mais nova que a Maré. Era na sequência da evolução da Whirlpool, a Facilite era a próxima. Aí eu falei para a mulher, conversei, que a máquina é mais nova, que vai ficar melhor, que não sei o quê. Comecei a falar com ela, não, minha máquina está muito boa, mas você ainda nem viu, vamos experimentar, porque aqui quando as máquinas entram, eu faço teste e deixo ela trabalhando no lugar da minha, para ver funcionamento e tudo mais. Quando ela viu a Facilite funcionando, ela tem um tempo de centrifugação maior do que a Maré, aí ela falou, não, essa máquina seca que é uma maravilha, que eu gostei. Aí ela aceitou trocar a máquina. Aí a Maré foi vendida, ficou a Facilite. Aí apareceu essa 11 quilos, que da Brastemp.
Aí eu falei, olha, essa máquina aqui é mais moderna, ela é um pouco mais cara, mas é mais moderna, você passa a mão, ela toca musiquinha quando tá ligando, aquela coisa toda, não, que a minha máquina é muito boa, não vou querer trocar, que não sei o quê, mas faz a experiência, vamos botar a máquina no lugar dela para trabalhar, para ver. Aí ela ficou apaixonada pela máquina porque a máquina centrifugava melhor do que a Facilite. Aí ela falou assim, não, essa máquina centrifuga muito bem, a roupa sai quase seca, que nenê. Moral da história, a Facilite foi embora e ficou a Brastemp 11 quilos. E assim a gente vai evoluindo, porque eu vou buscando melhorar, tanto no produto quanto no conhecimento, né? Então, quando você fala de placa, que eu tento entender o funcionamento, como eu não tenho curso de eletrônica, eu tento entender o funcionamento lógico da coisa para chegar a uma conclusão. E às vezes eu faço por comparação, porque eu não tenho conhecimento, eu faço a comparação. Se eu pego uma placa boa, tem uma placa ruim, eu vou medir a leitura da placa boa e vou comparar com a placa ruim, até chegar ao componente que há uma diferença. Então, quando o componente tem uma diferença de leitura da placa boa da placa ruim, eu falo assim, opa, tem alguma coisa errada naquele ali. Eu já achei alguma coisa. Não, a metodologia de teste também. Renato, acho que eu vou ter que colocar o carregador no meu celular, que acabou aqui, está acabando a bateria, cara. Não, gente, então a gente vai encerrando, porque já tem 1h40 de papo aqui, eu acho que deu para bater um bom papo com o Jair, né? Tá acabando, 6%, tá me enchendo o saco na telinha aqui, o celular aqui. Eu vou, depois, o pessoal da comunidade, eu vou deixar lá, eu não sei se vai ser lá, mas conforme for, eu falo com a Mayra amanhã na nossa live, amanhã tem live, 18 horas lá no YouTube, onde vai ficar... Colocar o link aí na live, se você quiser também, né? Aí na própria live mesmo pode colocar o link, né? Mas eu não sei onde ela botou o link, e como é que bota o link depois da live, aqui pode ser nos comentários, né? Nos comentários. Até agora pode colocar aí, né? Aí não comenta, tá perguntando, pode colocar o link também. Depois eu vou botar o link quando acabar, porque ela tá se arrumando para alguma coisa aí que eu não sei o que é, e aí a gente vai botar o link, tá? Para quem quer saber do curso, aí o pessoal vai ter acesso ao canal do Theo Reis lá para a gente encaminhar a comunidade toda para você aí. Falou, Jair? Jair, eu quero... alguém está botando ali, mas eu vou botar o link certinho. Gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo, tanto do Jair quanto vocês da comunidade. Obrigado mesmo. Jair, eu acho que deu para bater um papo legal, eu acho que deu para trocar umas ideias, deu para mostrar um pouco do seu trabalho junto ao Theo Reis, e eu espero que a comunidade vá realmente conhecer o seu curso. Eu já vou colocar o link, assim que acabar, que eu tenho que pegar com a Mayra, que essa parte de burocrática, por assim dizer, quem faz é a Mayra. Eu só faço os vídeos e às vezes edito, porque às vezes ela não deixa eu editar o vídeo também, não. Mas obrigado mesmo, aí. Valeu, uma boa noite para vocês aí, todo mundo. Lembrando só para a comunidade que amanhã, 18 horas, a gente se encontra. E quem tiver pendência de dúvidas aqui, a gente está lá e pode tentar esclarecer junto com a comunidade. Valeu? Então, muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus, se cuide. Quem mora aqui em Santa Catarina, o bicho está pegando, hein? Então, se puder, não sai de casa. Fique ligado, tá bom? Valeu, Jair. Muito obrigado, foi um prazer fazer a live contigo aqui, participar com o pessoal, apesar que eu não consigo ver os comentários da galera, mas eu acredito que o teu pessoal está contigo sempre aí, isso é bom. Isso é uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos tempos aí, sem sombra de dúvida nenhuma, foi começando pelo YouTube, né, Facebook e tal, Instagram agora, né? Eu não consigo ficar conectado em todas essas redes aí, porque eu gosto de ter uma vida mais ao ar livre e tal, né? Mas a gente acaba tirando esse tempo, né, sempre para estar participando, e eu acho que isso é muito importante, principalmente na questão do conhecimento, né? A gente está disseminando conhecimento para as pessoas, para que através do conhecimento, como eu falei para o pessoal aqui no começo dessa live, cara, eu venho de uma família bem pobre mesmo, né? Meu pai não tinha casa, não, pagava aluguel, não sei, eu e mais 6 irmãos, né? Meu pai trabalha operário, se aposentou na prefeitura, minha mãe do lar, trabalhava também, a dificuldade era grande, né? E eu consegui melhorar a minha vida, consegui melhorar a vida dos meus filhos, consegui dar um patamar diferenciado para eles, né? Porque eu consegui isso através de conhecimento, através de estudo, né? Então, eu acho que isso que eu quero pregar para o pessoal aí, né? Que se você quer melhorar de vida, não espere pelo governo, pela política, por quem que vai entrar depois
desse presidente que está aí, ou que vai sair, vai ficar, isso não vai mudar nada a tua vida, tá? A única coisa que vai mudar a tua vida é você mesmo, é você buscando coisas melhores para você. E um caminho que eu recomendo aqui, que o Renato recomenda também, é o caminho do conhecimento. Conhecimento para uma vida melhor, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, por essa oportunidade aqui. E estamos aí. Qualquer coisa aí, nós estamos à disposição também para tirar dúvidas aí, Renato. Só entrar em contato. Já tem o nosso contato aí, né? Beleza? Tá certo, gente. Jair, brigadão mesmo. Fica com Deus aí. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau. Deus abençoe todos vocês aí. Tchau, tchau.